sempre muito bem-vindo. No Fala Galera de hoje, quem você escalaria para o lugar que geralmente no time da Ponte é ocupado por Elvis? Elvis, você sabe, né? Está em recuperação, está em transição. Quem vem ocupando o setor ali é o Matheus Jesus. Mas tem o Cássio Gabriel também, que é meia. Assim, o reserva imediato do Elvis é o Cássio Gabriel. Só que o Hélio dos Anjos vem se utilizando de uma formação diferente. Então, é isso que nós queremos saber, quem é que você escalaria para o lugar do Elvis. E no Guarani, Luciano Castan está sendo especulado no Cruzeiro. Seria uma grande perda para o Guarani na Série B. Lembrando que o Castan está suspenso, não joga na partida marcada para sexta-feira lá em Mirassol. É o 4º jogo que ele vai cumprir, foi expulso contra o São Bernardo, cumpriu 3, está devendo 1, e aí depois vai limpar a pauta. Mas está sendo especulado no Cruzeiro. Então queremos saber a sua opinião, você que é bugrino, se ele se vai fazer falta, se é uma grande perda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Opine, 971021493. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, sempre muito bom estar aqui na Bandeirantes. Vamos às pautas do dia. Fala, galera, quem você escalaria para o lugar ocupado pelo Elvis? Eu escalaria Cássio Gabriel, mas, contudo, entretanto, debatíamos hoje nos Donos da Bola que existe uma argumentação, e eu e o Gleger pensamos ali um pouco em off e um pouco em on, né? Um pouco fora do ar e um pouco dentro do ar. Para ele escalar o Cássio Gabriel, o Matheus Jesus vem para dele do lado esquerdo como segundo volante. A pergunta é, ele vai colocar o Matheus Jesus longe do gol e para marcar e ajudar na marcação, ou vai jogar com o Matheus Jesus adiantado, colocando o Felipinho de começo e deixando o Cássio Gabriel no banco? Interrogação. No meu time, eu priorizo qualidade técnica. E para mim, tem que jogar o Cássio Gabriel, jogando Amaral, Leonaldo, Matheus Jesus e Cássio Gabriel. Esse seria meu meio campo para jogar contra o Comercial. Luciano Castan entra em pauta no Cruzeiro. Seria uma grande perda para o Guarani? Sim, seria. Ali na zaga ele deu uma estabilidade. Uma pena estar machucado, mas se ele não jogar a Série B pelo Guarani, vai ser difícil achar um atleta no mercado com o potencial dele. A relação custo-benefício. Então seria uma perda sim, caso o Castan vá jogar no Cruzeiro, na Série A, Batista. E temos algumas outras pautas que nós estaremos debatendo no programa de hoje. Vamos falar sobre elas, debatendo com os dois times de Campinas. A Ponte Preta, diretoria inicia a venda de ingressos para a partida contra o Comercial lá em Ribeirão Preto. Expectativa de grande número de ponte-pretanos. Quem fica com a vaga de Elvis? Cássio Gabriel, Júnior Tavares ou Felipinho? Jé fica distante na briga pela artilharia, hein? Atacante da Macaca tem 7 gols. Bruno Moraes, do Juventus, já está com 12. E o campeonato está quase acabando, né? Olha aqui, também tem destaque do portal carlosbatista.com.br. Eberlin, presidente da Macaca, encaminha acordos para resolver problemas com o Transfer Ban. Vamos destacar aqui pautas do Guarani Futebol Clube. Diogo Matheus vai falar sobre o jogo diante do Mirassol. Bruno José, ele já cumpriu suspensão
está em condições de jogo, mas também tem a questão aí da contusão. Suspenso, Luciano Castan entra na pauta do Cruzeiro. Comissão técnica avalia a condição física de Bruno Mendes, pensando em titularidade no jogo em Mirassol. E também tem destaque no portal carlosbatista.com.br. Diretoria ajusta detalhes para anunciar a renovação com Giovanni Augusto e Bruno José. E claro, evidente, tem as pautas do dia, notícias do dia, mas que não tem relação com o futebol de Campinas. Eliminatórias para a Copa do Mundo serão iniciadas em setembro. O Brasil vai estrear em casa contra a Bolívia. CBF confirma que segue em busca de treinador e vai fazer amistosos contra europeus de primeiro nível em março. E Corinthians tem negociação avançada para contratar lateral João Vinícius, do Novo Hamburgo. Jogador canhoto de 18 anos, jogou o Campeonato Gaúcho e deve ser contratado por empréstimo. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde para você, um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes. Vamos lá para as pautas do programa, o Fala Galera. Quem você escalaria para o lugar que geralmente é ocupado por Elvis na Ponte Preta? Olha, Batista, eu escalaria o Cássio Gabriel. Para mim, um jogador que tem entrado muito bem, tem uma participação efetiva aí nas últimas partidas aí, mesmo que em alguns momentos o Hélio dos Anjos utiliza o Matheus Jesus, mas eu prefiro o Matheus Jesus vindo de trás para uma chegada um pouco mais efetiva, e você aí sim tendo dois jogadores de muita qualidade, o Cássio Gabriel e o Matheus Jesus. E o Luciano Castan entra na pauta do Cruzeiro. Seria uma grande perda para o Guarani na Série B? Ah, com certeza. Com certeza, para mim, hoje, o Luciano Castan, que é muito bom jogador, está aí entre os melhores aí desse elenco do Guarani, né? Até pela sua liderança, até pela sua experiência, e inclusive na Série B, disputando a Série B. É um jogador que realmente, se sair do Guarani, vai fazer muita falta. É isso aí, Batistão. Vamos seguir com esse programa Esporte em Debate, e daqui a pouco teremos mais participação aí de Gleger Zorzin. Tá bom, Batistão? Tá bom, tá ótimo, excelente. 17h09 e daqui a pouco eu vou dar uma dica o que é que você vai fazer para ganhar 30 ingressos para o jogo da Ponte lá no Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Os ingressos estão aqui comigo, 30 ingressos. Eles serão retirados aqui na recepção da Band. Quem ganhar vai vir aqui na recepção da Band para retirar os 30 ingressos. E aí nós vamos fazer o seguinte, né? São 30 ingressos, mas nós vamos sortear em pares, tá bom? 2 pares para cada ganhador. Assim, seremos aqui, nós vamos então dar 15 pares. 15 pares para os ganhadores. Já vou anunciar o que é que você precisa fazer para ganhar o ingresso para assistir o Jogo da Macaca lá no estádio Palma Travassos, sábado, 16h. É isso aí. Você que está a fim de ir para Ribeirão Preto vai participar aqui da nossa promoção e vai ganhar, portanto, cada um vai ganhar um par de ingressos e vai retirar aqui na portaria da Bandeirantes, que fica aqui na saída para Valinhos. Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, no Jardim São Gabriel. E daqui a pouco o Pablo Diego vai projetar o duelo contra o Comercial lá em Ribeirão Preto. Já, portanto, o Pablo Diego, artilheiro, jogador, um dos principais jogadores da Macaca, vai falar aqui na Bandeirantes.
O rápido intervalo, 17h11, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. É hora de acreditar na mudança. A Nissan Daruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor equipe esportiva do interior. Nesta sexta-feira, o Guarani enfrenta o Mirassol na semifinal da Taça Independência, às 20 horas em Mirassol. E no sábado, a Ponte Preta duela com o Comercial nas quartas de finais da Série A2, às 16 horas em Ribeirão Preto. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Esporte em Debate, 17h14. Dá um like aí pra nós. Você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, dê um like aí pra nós. Meta o dedo no botão. Manda joinha. Manda like aí pra nós. É legal demais ter aqui a sua participação. Daqui a pouco vou dar uma dica como fazer, o que você vai fazer para ganhar 15 pares de ingresso para o jogo lá em Ribeirão Preto. Mas presta atenção, você só vai participar se você realmente vai a Ribeirão Preto. Você não tira o ingresso de quem queira comparecer lá, não é verdade? É um sorteio, portanto, só participe se efetivamente você estiver a fim de ir. Daqui a pouco você saberá como. Ouvinte participando conosco, mandando mensagem. Olá, Batista e equipe, na escalação da Ponte, se o reserva imediato do Elvis é o Cássio Gabriel, que seja ele o escalado então. Tanto ele quanto o Matheus Jesus têm lugar no time, cada um na sua posição. Um abraço a você e toda a equipe. É sempre um prazer ter a companhia de vocês todos os dias. Grande abraço a você e a todos da equipe Wagner, do bairro Vila Régio, em Campinas. Ô Wagner, muito obrigado. Saiba que também para nós é um prazer muito grande tê-lo em nossa companhia, participando e ouvindo aqui a programação da Bandeirantes. Abraço para você e para todos aí do bairro Vila Régio, na cidade de Campinas. Muito obrigado.
Ouvinte participando, Batista, boa tarde. Geraldo Garcia. Gostaria de saber como é que está a situação do menino Gabriel. Menino, não era nem porcentagem dele. Palmeiras, Guarani tem alguma coisa ainda? Sim. Guarani tem 10% sendo vendido, né? Guarani vai abiscoitar uma grana bem legal, porque o preço dele é bastante alto. Só que o negócio ainda não aconteceu. Teve algumas ameaças, mas até o momento não aconteceu, dizem, né? Falam aí em 80 milhões de reais. 80 milhões de reais, 10%, 8 milhões de reais. É isso que o Guarani tem direito. Boa tarde, Batista. O Cruzeiro vive só de especulação. Vai voltar para a Série B. Isso sim. E o Castan vai continuar no Guarani. Um forte abraço, Alexandre do Cambuí. Olha, essa é uma especulação. Essa especulação foi ventilada através do Twitter do Samuel Venâncio. Samuel Venâncio é um repórter lá de Belo Horizonte e ele colocou no Twitter dele a seguinte mensagem: zagueiro Luciano Castan, que está no Guarani, é mais um nome que entrou no radar do Cruzeiro. O jogador tem contrato com o Bugre até 2024. Disputou a Série A do ano passado pelo Coritiba. Essa é a única informação que se tem sobre o Luciano Castan. No Guarani não tem nenhuma informação, o Guarani não confirma. E também nos bastidores, né? Aqui em Campinas, através das fontes, não tem qualquer tipo de proposta ou consulta do Cruzeiro pelo Castan. O Cruzeiro tem sim uma negociação em andamento com o zagueiro Luiz Felipe dos Santos. Luiz Felipe, inclusive, já foi até liberado pelo Santos para negociar com o Cruzeiro. De todo modo, estou tentando levantar aqui, né, através das fontes, se existe alguma cláusula no contrato do Castan que libera ele de forma imediata para a Série A e sem multa. Então, se tiver essa cláusula e o Cruzeiro realmente quiser, né, o Cruzeiro está na Série A, fica difícil para o Guarani segurar, né? Mas ainda não tem essa informação. Vou já, se possível, ainda dentro desse programa, estou tentando levantar esta informação para saber se tem essa cláusula. Mas, por enquanto, no caso do Castan, é apenas e tão somente especulação, tá bom? Ontem entrevistamos aqui o Marco Antônio Eberlin, presidente da Ponte Preta. Algumas pessoas não ouviram e pediram para reprisar a matéria. Então nós vamos reprisar agora, 17h20. Marco Eberlin vai falar aqui no microfone da Bandeirantes. Batista, um prazer falar com você, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, em especial o torcedor Ponte Pretano. Boa noite ao pessoal que acompanha aí o programa hoje. Eu não estava acompanhando, então não sei quem está aí, mas boa noite a todos também. Quanto ao Transferban, Batista, eu vou tentar ser aí, poder explicar para o torcedor da Ponte, para vocês da bancada aí, do que se trata. Hoje existem 3 esferas que um jogador pode, ou um jogador ou um profissional ligado ao futebol, ingressar. Ele pode ingressar na justiça civil, se for um contrato de cessão de imagem, um contrato de prestação de serviço, tanto o atleta como um técnico, um membro do preparador físico, auxiliar técnico, acredito eu, né? O preparador, eu acho que não. Se for da CLT, ele pode procurar a justiça trabalhista, né? O contrato dele, e ele também pode optar por procurar a justiça desportiva. Ou seja, a CBF tem uma câmara de resolução para litígios entre a instituição e o profissional do futebol. No caso que eu estou falando aqui, o atleta
ou um técnico ou auxiliar técnico. Perfeito? Então não tem nada a ver com a FIFA. Tá? Tem a ver com, no caso do Brasil, com a CBF. Se fosse uma transação internacional ou um litígio internacional, a Câmara de Resolução da FIFA ia dirimir a dúvida e imputar a pena. São várias, as mesmas penas que a FIFA pode imputar, a CBF também pode imputar internamente os dispositivos quando de litígio. Tá? No caso da Justiça Trabalhista, se você ingressa lá e o atleta ou o profissional ganha uma ação numa instituição, não vai obrigar imediatamente a pagar, porque o clube não tem. Agora começa a buscar parte de cota, parte de arrecadação, parte de bloqueios na venda de alguns jogadores para receber os valores devidos. No caso da Justiça Civil, a mesma coisa. E no caso da Justiça Desportiva, dispositivos que venham a punir a instituição para que ela possa honrar o compromisso que foi decretado pela resolução da Justiça Desportiva que agora falamos. Perfeito? Então não tem nada a ver com a FIFA. É uma imposição da CBF, uma resolução da Câmara de Resolução de Justiça Desportiva da CBF, e que neste caso desse técnico, são 2 técnicos e um atleta, ela imputou a proibição de transferência ou contratações de atletas até que se cesse esse litígio entre as duas partes. Né? É isso que está ocorrendo. No caso da Ponte, é um treinador, são 2 treinadores e um atleta. Tá? Mas eu quero tranquilizar o torcedor da Ponte Preta. Dentro dos próximos dias isso estará resolvido. A Ponte está resolvendo o transferban. A Ponte vai estar liberada para inscrever seus atletas da base, vai estar liberada para contratar jogador. Eu sendo mais transparente, eu digo o seguinte: hoje a grande dificuldade é achar jogador já canchado, já rodado, uma margem de erro menor para vir aqui disputar um campeonato brasileiro, do que o próprio transferban. Fala, pô, mas está demorando. O problema é que não tem. Hoje quem compete com a Ponte Preta? Nosso arqui-inimigo da Avenida de Baixo, o Mirassol, o Ituano, quem mais? O Novo Horizontino, né? São equipes aqui de São Paulo que você não vai tirar jogadores dessa equipe para trazer para a Ponte Preta. Tá? Ele já tem o Botafogo de Ribeirão, vai disputar a Série B também. Aqueles principais jogadores dele, você dificilmente vai trazer para a Ponte Preta. A mesma coisa ocorre, eu não vou trazer jogador do Ceará, eu não vou trazer jogador do Fortaleza, eu não vou trazer jogadores que sirvam para a Ponte do Sport Recife, dificilmente isso vai ocorrer. A não ser que eu traga alguém que não está sendo utilizado lá e que possa vir aqui. Né? Então nós estamos olhando diversos jogadores. O jogador que estaria contratado para a Série A2, e por causa do transferban não veio, era um jogador que eu já tinha namorado no ano passado para trazer, que era o Gustavo Coutinho, né, que pertence ao Fortaleza, e esse sim, ele não veio devido ao transferban. Não teve nenhum outro jogador no Campeonato Paulista contratado que não veio para a Ponte devido ao transferban. Vamos deixar bem claro isso também. Aí transferban é o nome que se dá lá, não é o da FIFA, não é exclusivamente da FIFA. No caso que está acontecendo da Ponte Preta, é da CBF. E a ação que era maior, que era imputada lá, eu já consegui negociar, já estou pronto para assinar aí um acordo. Está faltando um deles, praticamente dos 3, eu não acertei os 3, mas é bom que está me dando um pouco de trabalho, não vou citar o nome aqui, mas que a gente deve acertar nos próximos dias e vai cair o transferban e a Ponte vai poder processar as suas transferências, tanto de ilhas ou vindas que tiver. Então, o torcedor tem um pouquinho de paciência, lembrando, sem falar, sem acusar, alfinetar ninguém, isso só ocorreu por endividamentos passados, que hoje são da ordem de 2,5 milhões de reais. Se eu pagar esse tipo de situação, eu deixaria de pagar salários. Os salários dos jogadores foram pagos na semana passada e estão rigorosamente dentro do mês, não tem problema. Entrou na reta final, a boleirada está com o salário em dia, que era o mais importante. E aproveitando o programa, gostaria de pedir mais uma vez o auxílio do nosso principal jogador,
e é o torcedor ponte pretano. Nós temos 4 mil lugares lá em Ribeirão Preto e espero que a gente consiga ocupar esses 4 mil lugares, porque nós vamos ter o maior reforço de todos, que é a torcida da Ponte. E no jogo de terça-feira que a gente possa colocar 15 mil torcedores aqui em casa, né? A gente vem agora com a força da torcida mostrar o quanto a Ponte é forte para buscar o primeiro objetivo do ano. Vai ser dificílimo, não vai ser fácil. Tudo que nós fizemos até agora parece que não valeu nada, né? Porque nós ficamos em primeiro lugar com uma margem grande de pontos, perdemos o único jogo no campeonato. Todo mundo fala que é um campeonato bruxo, que a Ponte tem a obrigação de subir. Não é bem assim a coisa. É um campeonato extremamente difícil. Já disputei há 23 anos isso. Sofri para subir. No primeiro ano, nadei e morri na praia em 1998, num jogo que morreu abraçado o América e Ponte Preta lá em Rio Preto, né? No segundo ano que eu disputei, aí sim eu segui, que foi em 1999, com um dos melhores times que eu montei na história da Ponte. Eu sofri barbaridade para levar a Ponte para a primeira divisão no Campeonato Paulista, né? Então vamos lembrar disso também, transferir aí essas situações financeiras que acabam atrapalhando a vida da Ponte Preta, são a administração dos últimos 11 anos. Tá? Eu acho que o torcedor tinha que se preocupar com como é que foi criado e formado 280 milhões de endividamento na Ponte Preta. E esse que é o problema da Ponte. A gente tem aqui dia a dia, diuturnamente, tá? Eu estou aqui, está todo mundo trabalhando. Os jogadores jovens da Ponte não foram lançados sem necessidade, não tem para contratar, não, senhor. Nós temos que ter categoria de base, nós temos que olhar com carinho e lançar os jogadores, e isso foi feito. Alguns terão um futuro dentro do clube, outros não, serão emprestados, serão desligados, serão vendidos, mas é assim que se faz futebol. A história da Ponte é ligada com a sua base, não podia ser diferente. Então nós tivemos algumas contusões, hoje no nosso departamento médico tem o Everton contundido, que passou por cirurgia, o Ramon está voltando, o Elvis também não se consegue voltar, temos outros jogadores que tiveram lesão, o Maílton, então isso atrapalhou um pouco. Mas nós estamos preparados, bem treinados, bem orientados pelo professor Hélio, e temos que ter foco suficiente para fazer um bom jogo. Então, a primeira partida lá é um caminhão de gado Nelore. E nós precisamos, eu conto, peço encarecidamente que a torcida vá em peso e apoie o nosso time lá, invada Ribeirão Preto, com conduta, com senoideira, mas incentive os 90 minutos lá no Palma Travasso da nossa equipe contra a equipe do Comercial. Ô Marquinho, eu combinei que seria um depoimento, por isso que eu anunciei que não seria uma entrevista, mas por favor me permita só uma pergunta, se você pode confirmar, né, porque a Ponte foi punida por 3 processos, Eduardo Batista e o Marcelo Chamusca, e o zagueiro Natan, que está no Atlético Mineiro, total de R$2 milhões. 2 milhões e quase 2 milhões e meio de reais hoje são esses três funcionários que passaram por aqui mas não são só eles, né? Virão mais aí. Eu estou tentando realmente vetar, acabar com o transfer ban. Temos lá 15, 20 milhões lá e eu vou tentar fazer uma maneira que eu possa juntar tudo isso e parcelar também em anos aí para poder pagar e que a Ponte não possa ser mais surpreendida com esse tipo de situação. Já falei, a Ponte tinha problema trabalhista, nós damos jeito, vamos dar um jeito nesse transfer ban. Tem um problema civil, que também é um montante da ordem de 35, 38 milhões. Tem o problema de um ex-dirigente, que é a maior dívida aí, que é da ordem de 120, 150 milhões, que a gente precisa dirimir, muita dúvida nisso. E tem as dívidas de impostos, que eu acredito que hoje é da ordem de 44 milhões, 43 milhões de reais. Então, transparência total, sem esconder nada, essa é a vida da Ponte. É um ônus que nós temos que carregar, porque sou eu que estou aqui hoje, a minha diretoria que está, mas a gente tinha uma ideia do que vinha no balanço. Isso não é colocado no balanço. Todo esse endividamento não constava no balanço da Ponte. E eu não tinha também acesso da instância que isso corria. A maioria desse endividamento hoje, desses processos, estão em terceira instância. Tá? É o maledeto do trânsito julgado. Não tem muito o que fazer. Agora nos resta pagar. Vou insistir, toda vez eu venho e falo a minha culpa. É a mesma coisa. Ponte Preta não tem outra solução. Solução hoje, para ela poder ter crescimento, voltar a ser a Ponte Preta que já foi outrora, vai ter que pagar a conta.
para todos aqueles que são credores dela. Não tem outra situação. Então é remanejar o clube, tentar buscar jogadores pontuais, vender jogador quando necessário por boas propostas, evitar o endividamento, pagar o que tem de dívida hoje. Isso é o segredo, ou é a verdade, e é isso que nós estamos fazendo aqui. O que você falou que já acertou, praticamente já acertou, qual é dos 3? Não, Batista, vamos deixar isso para lá. Tá certo. Isso é trabalho sigiloso. Falar na imprensa, tem coisa que eu não posso falar antes, só atrapalha. Só posso dizer isso, estou trabalhando, o torcedor pode confiar na diretoria aí que nós vamos derrubar o transfer ban. Por que não fez antes? Porque são negociações. Não adianta eu fazer um parcelamento que eu não vou poder pagar. Então eu tenho que ofertar e negociar dentro das reais condições que o clube pode honrar o compromisso. Então vai ser feito isso. Então logo esteja pronto, eu vou te dizer quem foi o primeiro, quem que eu negociei primeiro, aquele que deu mais trabalho. Aí sim a obrigação minha de ser transparente com o Conselho Deliberativo do clube e também com o torcedor Ponte Preta. E só para finalizar, já decidiu se vai ou não disputar a Copa Paulista? Não, tudo depende agora de Batista, infelizmente, são de custo, viu? É uma condição de custo, a Ponte tem que diminuir o seu custo ao máximo, mas a Copa Paulista entra em pauta porque pode não levar uma vaga na Copa do Brasil. A Ponte hoje vai ter que ser mais enxuta do que já foi. Do ano passado, no começo do ano passado, durante o ano passado e agora. Vamos ter que enxugar bem a máquina, mostrar isso para os órgãos competentes, para vocês da imprensa, para o torcedor. Não vai se apequenar, não. A Ponte é gigante, a Ponte vai para a briga em todos os campeonatos que tiver, tá? Vai mostrar o seu valor para todo mundo. Agora, com o pé no chão, nós temos que ter competência. Vamos ter que montar um time, às vezes, inferior e ter uma competência do que um time que tem qualidade superior. A história da Ponte, a minha história quando eu passei aqui era assim. Eu fiz 10 temporadas na primeira divisão do brasileiro da Série A e minhas equipes, todo ano que eu começava, a aposta do pessoal da imprensa foi quando que a Ponte ia cair. Eu não caí, fiquei 10 anos na primeira divisão. Então a Ponte tem que voltar a estar na primeira divisão, os números mudam. E outra, você tem que disputar a primeira divisão com elenco de Série B. Não adianta querer subir para a primeira divisão e botar, agora contrata 2 do Corinthians, 2 do São Paulo, aí não vai lugar nenhum. Tem que ter competência de mostrar um time, montar um time com as condições da Ponte, para que sobre dinheiro e que a gente dê uma boa acertada no caixa. Então vai entrar na Série B para brigar, não vamos entrar para participar. Vai ser campeão, vai subir, não sei, mas vai entrar para brigar. Ok, tá bom, então, Marquinhos, um abraço, muito obrigado. Opa, aí pela gentileza. Já foi aí, né, o Marco Antônio Eberlin falando conosco, ele que deu a entrevista ontem, um depoimento, né, acabou virando uma entrevista, porque acabei fazendo aí 2 perguntas para o presidente da Ponte Preta. E atenção, para você concorrer a 15 pares de ingresso, 2 ingressos por ganhador, você vai entrar em contato, vai mandar uma mensagem para o WhatsApp 99166 0832 99166 0832 15 pares de ingresso. Você vai responder a seguinte pergunta: qual o atacante formado na base da Ponte Preta que disputou Copa do Mundo? Só colocar o nome. Mande o seu nome e o seu CPF. Nome e CPF, 2 ingressos por CPF, tá bom? 2 ingressos por CPF. Nome e CPF e o nome de qual é o atacante que foi formado na base da Macaca e disputou Copa do Mundo. Mande para 991660832. 991660832. Daqui a pouco o sorteio. Gleger Zorzin, antes de falar da Ponte, que joga lá em Ribeirão Preto, falando aí da entrevista. O que você achou da entrevista do Marco Antônio Eberlin, hein, Gleger? Eu gostei, Batista. Gostei. O Marquinhos sempre muito esclarecedor, né? Passando aí a tranquilidade. Eu acho que a boa notícia para o torcedor Ponte Pretano é que já está praticamente quase tudo resolvido e a Ponte vai poder voltar a competidores aí até para se fortalecer na Série B.
Eu gosto. O Marquinhos, ele é um cara que sempre vem, né? Sempre vem a público falar, sempre está dando entrevista, falando, explicando as situações. Eu gostei. Foi muito esclarecedora e com boa notícia, né? Essa notícia de que vai conseguir sair aí situação ruim que está a Ponte, que não pode contratar, saindo dessa situação, pagando as contas, pagando as dívidas, fazendo os acordos. Isso realmente é uma boa notícia. Eu, particularmente, gostei muito da entrevista do Marquinhos Herbelim. E para você, CH, a entrevista ontem você já se expressou, né? Falou, mas na audiência rotativa do rádio, frase inventada inclusive por você. O que você achou da entrevista em CH? Eu gostei, Batista. Evidentemente que não foi uma entrevista, foi mais um pronunciamento, né? Nós não tivemos oportunidade de perguntar para ele, mas aquilo que você colocou esclareceu um ponto muito preocupante para a torcida. Não resolveu, mas explicou. Não se trata de FIFA, se trata de CBF, tem que resolver 3 casos, 2 casos com o treinador e 1 com o atleta, que é o Natan. Ele não disse qual está pendente, 2 já tem o acordo, 1 ainda está pendente, mas ele está muito otimista em resolver o problema. Ele vai ter que resolver o problema, porque ele sabe que a Ponte não pode disputar o Campeonato Brasileiro com o time que tem hoje. Ele sabe disso. Se a Ponte for disputar o Campeonato Brasileiro com esse time do Campeonato Paulista, vai brigar para não cair. E não é o que ele pretende. Pelo menos ele tem falado isso constantemente nas entrevistas, que vai disputar o Brasileiro, estou falando do Herbelim, para tentar subir. Então, a gente vai torcer para que dê certo o que ele consiga, para efetivar o acordo, para que a Ponte, pelo menos de maneira momentânea, né? Porque, segundo o próprio presidente, é uma surpresinha por dia, né? Surpresinha entre aspas, né? Todo dia tem um leão para matar, mas ele já sabia disso antes de se candidatar e faz parte do ônus e do bônus, enfim. Tá no contexto, Batista. Ok, muito obrigado. Olha, é o seguinte, o WhatsApp para você participar do sorteio não é o WhatsApp aqui das mensagens, tá bom? O WhatsApp está na tela no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Quando entrar lá, aproveita e dá um like para nós. Manda aqui joinha para nós. Estamos com 17, hein? 17. Mas se você puder participar, vai aumentando bastante. O WhatsApp para você participar do sorteio 15 pares de ingresso é 991660832. 991660832. Então não adianta mandar para cá, para este WhatsApp de mensagens, porque aí não entra no sorteio. O sorteio é através do site Sorteador, a necessidade de você mandar especificamente para o WhatsApp de sorteio. Diz aqui o Carlos do Jardim do Lago. Jogadores formados na base que chegaram na seleção brasileira. Olha, esse WhatsApp aqui não vale, tá? Se você quer concorrer ao ingresso, tem que mandar no 991660832. E é um nome só. Nome do atacante. Não é zagueiro. É atacante. Nome do atacante formado na base e que disputou a Copa do Mundo. Mande para 991660832. Mande nome completo e CPF e o nome do atacante da Ponte formado na base que disputou Copa do Mundo. Sabe quando o carro começa a dar uma falhada estranha? Ele vai perdendo potência, né? Esses sinais podem indicar alguns problemas. Os mais comuns são a vela ou então cabo de vela. E também tem aquele cloque, você está ouvindo aquele barulhinho que pode não ser só mais um barulho do seu carro, mas sim que o sistema de suspensão pode estar falhando. E isso é coisa séria, que deve estar diretamente ligado com a estabilidade e o controle do veículo. Na Rocha Autopeças, você encontra peças originais para o seu carro e, olha, na Rocha Autopeças tem velas
cabos NGK e Bosch originais, peças para o sistema de suspensão, inclusive amortecedores originais Nakata, que é referência no segmento. Encontre a pronta entrega na Rocha Autopeças e todas as peças têm garantia. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Encontre o link do WhatsApp da loja mais próxima de você e fale diretamente com o vendedor. Peça o seu orçamento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h42. Vamos debater o Guarani. Para enfrentar, esse jogo está marcado para sexta-feira, lá em Mirassol. É a semifinal da Taça Independência. E o Guarani precisa vencer. Se não vencer no tempo normal, tem que vencer nos pênaltis. O empate não favorece ninguém. Embora o Mirassol tenha feito a melhor campanha na primeira fase, joga em casa, essa é a única vantagem. Se houver empate, a decisão será por penalidades máximas. O time não deve sofrer a alteração com relação àquele que entrou jogando diante da Portuguesa no segundo tempo. No primeiro tempo jogou Genison. No segundo tempo entrou o jogador Bruno José. O Bruno José saiu contundido, né? Saiu com uma contusão. E entrou o Bruno Mendes. Então, se tiver alguma alteração, vai entrar o Bruno Mendes. Vai entrar, portanto, o Bruno Mendes. Aliás, o Bruno José, ele saiu contundido na partida contra o Palmeiras. No jogo diante da Portuguesa, ele cumpriu suspensão pelo terceiro cartão. Ele saiu contundido e, ao mesmo tempo, ele tomou o terceiro cartão amarelo. Ele tomou o cartão contra o São Bento, contra a Inter de Limeira. Ele marcou um gol lá e saiu comemorando, tirou a camisa, tomou o cartão, e contra o Palmeiras tomou o cartão também. Então, 3 cartões, cumpriu contra a Portuguesa e também saiu com uma pancada. Ele tomou uma pancada e deixou o time no intervalo. Quem jogou no lugar dele foi o Isaac. Mas e aí, Gleiger, eu começo com você. Se for o mesmo time, tendo apenas uma alteração, a saída do Genison e a entrada do Bruno Mendes, deu para perceber que ele está fora de forma, né? Naquele pedaço que a gente viu no segundo tempo. Mas teve mais uma semana aí de treinamento. Então, se você concorda com essa escalação, com essa alteração, o técnico Moisés Moura deve entrar com o Genison no primeiro tempo e fazer o que ele fez contra a Portuguesa, lançar o jogador Bruno Mendes na etapa final. E sobre o Bruno José, se ele não tiver condições de jogar, né, por causa dessa questão aí física, e se ele não tiver condição de jogar, joga o Isaac. Mas se ele tiver condição de jogar, aí como é que fica? Porque o Isaac foi destaque da vitória contra a equipe da Portuguesa. Quem é que sairia no time do Guarani caso o Bruno José tenha condições, hein, Gleiger? Aquelas famosas dor de cabeça que dá no treinador, mas dor de cabeça do lado positivo, né? É o problema bom, é isso? Exatamente. Então, assim, Batista, primeiro, para falar da situação do Genison, você falou aí mal fisicamente, mas eu acho que o Genison ele não deu certo no Guarani. Cara, com todo o respeito, inclusive eu elogiei muito a contratação do Genison, jogador que veio lá do Cuiabá. Na primeira partida dele já fazendo gols lá contra o Náutico, fazendo gol, né? Fez um gol contra o Náutico, dando a vitória para o Guarani. E eu criei uma expectativa muito grande sobre esse jogador. Mas não deu certo. Acontece muito isso. Nós estávamos brincando, né? Eu e o CH em off hoje aí, a questão dos goleiros, né? Que estão aí na semifinal do Campeonato Paulista. O Jefferson Paulino pelo lado do Guarani, né, pelo lado do Ituano, que atuou pelo Guarani, e o Igor Vinhas, que está no Água Santa, que atuou na Ponte. Mas, gente, acontece isso. Às vezes o cara não dá certo num clube, vai dar certo em outro. Isso acontece, é absolutamente normal. Essa é a dinâmica do futebol. A gente fica muito chateado, porque
acreditava muito no futebol do Gênison, mas não deu certo. Então, se o Bruno Mendes tiver o mínimo de condição, eu colocaria o Bruno Mendes para jogar, tá? No lugar do Gênison. Se o Bruno José não jogar, ele vem com o Isaac e Bruninho da mesma forma que a última partida, como você acabou dizendo. Agora, Bruno José está em condições de jogo, vai para o jogo. Aí eu não tiraria o Isaac. Não tiraria o Isaac, eu vou explicar o porquê. É um jogador que, desde que chegou aí, né, também tem aquela expectativa, porque o Isaac, ano passado, foi muito bem. E o técnico Moser disse inúmeras vezes que aquela arrancada, aquela recuperação do Guarani, que foi realmente extraordinária nas mãos desse treinador, foi quando ele descobriu aquela dobra, né, Giovanni Augusto e Isaac ali pelo lado esquerdo. Deu muito certo. E o torcedor bugrino tem essa expectativa, né, em cima desses dois jogadores. E tá aí a oportunidade, porque o Isaac evoluiu demais, ele não vinha bem, né, perdeu a posição, foi para o banco de reservas. E na última partida, como você disse aí também, Batista, ele foi o melhor em campo, jogando muito bem, cabeça erguida, um jogador, o Isaac que nós conhecemos. E aí de repente você vai e tira o cara de novo, né? No momento de você, né? Pô, agora parece que ele encontrou o caminho. Aí você vai deixar o cara no banco? Greg, mas o Bruninho fez um baita de um golaço no último jogo. Eu concordo. Mas assim, até pela evolução do jogador, e para mim, se colocar na balança entre Isaac e Bruninho, eu ficaria com o Isaac, com todo respeito. Eu tô falando de titularidade, tá? Titularidade, para botar para jogar. Então, Batista, se o Bruno José reunir condições, na minha opinião, sai o Bruninho. Continua com o Isaac, sai o Bruninho. Até porque o Bruno José, ele joga lá pelo lado direito. E foi o lado onde o Bruninho atuou na última partida. E eu não mexo aqui do lado esquerdo, Jamerson, Isaac e Giovanni Augusto. Não mexo. Porque a hora que pegar no breu mesmo, na hora que engrenar esse trio ou essa dupla, como queiram, vai dar muito certo, como deu na última partida. Então é isso aí, Batistão. No resto eu acho que é por aí mesmo. No resto é manter aquilo que já foi feito. Mas, repito, não tiraria o Isaac do time. E para você, CH, além desses dois, né, que eu citei aqui, o caso, quem é que tiraria do time para a entrada do Bruno José? Se ele tiver condições, claro que vai fazer um teste definitivo aí no treinamento final. E também, com relação ao Bruno Mendes, você escalaria de começo. E uma outra questão para você. Diogo Matheus marcou um golaço, tá motivado, mas quem jogou a última partida de começo foi o Alvarinho. O Alvarinho, quando entra no time, muda a configuração tática. Ele é um tipo de um terceiro zagueiro. E aí, como é que ficaria no caso, né, de colocar o Diogo Matheus? Você colocaria o Diogo Matheus, na sua opinião, para esse jogo ou não? Colocaria. Diogo Matheus é mais jogador que o Alvarinho, mas existe uma linha de raciocínio que defenda aí a escalação do Alvarinho, porque o jogo é fora de casa, o time precisa de mais proteção, aquele discurso. Eu não concordo com esse. Eu até acho que tem chance disso acontecer, mas pela moral, pelo momento, pelo gol de falta e porque está recuperado, o Diogo Matheus seria a minha escolha. Na frente, eu vou dizer o que eu faria, mas o treinador não vai fazer isso. O treinador vai fazer diferente. Eu manteria o Isaac no time titular, começaria o jogo com o Bruno Mendes, não acredito nessa possibilidade também, e tiraria do time o Bruninho, para a volta do Bruno José. Eu faria desta maneira. Se o Bruno José voltar, então eu estou colocando no condicional. Eu acho que vai jogar o Bruninho, eu acho que vai jogar o Gênison de começo. Esses dois jogadores, ele vai começar o jogo e vai começar com... Eu sei que você tem informação, mas é uma sensibilidade que eu tenho. Não é? O jogo fora de casa vai começar com o Bruno Mendes? Não sei. A não ser que realmente ele esteja na ponta dos cascos. De qualquer maneira, o campo não mexeria e eu manteria o Isaac com o Bruno Mendes na frente e o Bruno José. Agora, existem outras alternativas que a gente só pode discutir ou defender
com dados físicos, técnicos, do treinamento. Existe aí uma informação não confirmada que o Bruno José está machucado, não está nem treinando. Outra informação, que é a minha fonte, dá conta que ele está treinando. A sua fonte diz a mesma coisa. Ora, Bolas, se o Bruno José está treinando, ele vai para o jogo. Então, a única coisa diferente, porque a Higienison, o Bruno Mendes, depende de parte física. A única coisa técnica é que no meu time, o Isaac joga e o Bruninho não. Eu faria desta maneira. Agora são 17h52, ouvinte vai falar da Bandeirantes, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde aí, Batista, pessoal da Band, é Sérgio, Jardim das Paineiras. Eu colocaria o Matheus Jesus, Júnior Tavares, Leonaldi e o Felipe Amaral no meio, os 4 ali. Soltaria mais o Matheus Jesus. Mas eu acho que o Elvis é capaz de jogar, viu? Sei não. Tô na dúvida aí, eu acho que ele vai pro jogo. Abraço. Abraço, mais um ouvinte no ar, 17h52. Boa tarde, Carlos Batista, CH, Greg Jorginho, Tigão. Carlos Batista é triste, viu? Por isso que os times de Campinas não vai. Chega no fim da temporada, perde os melhores jogadores. Entendeu? E não contrata a altura. Então o Guarani Ponte Preta não passa disso. Só luta para não cair. Entendeu? Ainda quando consegue não cair, tudo bem. Entendeu? É só isso. Título jamais vai conseguir. Entendeu? Esse aqui é duro concorrer com o time grande. Mas não dá, viu? Perde todos os melhores jogadores. Quando contrata, ela não contrata a altura dos que estavam, entendeu? Então só é isso. Só luta para não cair e mais nada. Entendeu? Não passa disso. É duro. É triste. É o Paulo da Vila Formosa. Bogrino da pé até o osso. Peço pro CH comentar, ver se eu sou certo ou errado. Boa tarde. Boa tarde, um abraço, mais um ouvinte no ar, 17h53. Ei, Rádio Bandeirantes, hein? Só dá a safada da Ponte Preta, hein? Que coisa incrível, um time de segunda divisão. Porra, que é isso? Só se fala em Ponte Preta nessa rádio, coisa impressionante. E o campeão brasileiro, vocês não falam. Vou falar, viu? Abraço, muito obrigado, mais um ouvinte. Carlos Batista, deixa eu fazer uma pergunta pro CH, ele comentou aí que a Ponte com esse time, ela é candidata a rebaixamento do brasileiro, mas ele tá falando de time, não do elenco, né? Eu concordo que o elenco da Ponte é limitado, o banco muito jovem, experiência, Série B, é bomba. Agora os 11 primeiros, o time da Ponte, eu queria que ele me citasse pelo menos 10 times que vão disputar a Série B que estão melhor do que a Ponte. Os 11 primeiros, o time titular da Ponte. Então concordo, tem que trazer sim reforço, é importantíssimo para a manutenção aí do elenco, suspensão, lesão e tudo mais. Mas esse time da Ponte aí, os 11 primeiros que sempre iniciam o jogo, é um time forte, não é não? Um abraço, Juan de Campinas. Abraço, muito obrigado, Juan, 17h55. Oi, CH, fala que eu te escuto. É importante a gente esclarecer, é muito pertinente a colocação do nosso ouvinte. Evidentemente que eu estou falando do elenco. Um campeonato de 38 rodadas, você não avança com esse elenco curto que a Ponte tem. A Ponte não tem substituto para as peças. Para zaga, para lateral, para meio campo, para ataque principalmente. É o elenco. Evidentemente que muitas peças dessas que estão aí suportam sim com qualidade o Campeonato Brasileiro da Série B. Mas o elenco está muito curto, precisa contratar o maior número de jogadores de nível para poder fazer um elenco para, teoricamente, brigar por acesso. Batista, quero concorrer não, tô doente, sou renal crônico. Se puder, quero ganhar uma camisa oficial da Ponte GG branca ou preta. Se um dia você ganhar e lembrar de mim, ficarei grato. Carlos Batista, para mim, você é o melhor narrador até hoje. Além da TV, escuto você narrar os jogos da Ponte. Carlos, Jardim do Lago.
Ô Carlos, infelizmente não tenho, camisa dos times. O que mais me pedem é exatamente isso. Aliás, me pedem duas coisas. O rádio FM para ouvir a faixa estendida e camisa dos times de Campinas. Mas infelizmente não tenho assim essa disponibilidade. Mas olha, você está dizendo aí que é doente renal, né? Tomara que dê tudo certo para você aí, não é fácil. Conheço pessoas que infelizmente são doentes renais e a dificuldade é imensa. Mas fica aqui a minha oração por você, amigo. Que Deus te abençoe e te ilumine, tá bom? Aproveite o fechamento de ano fiscal na Nissan Daruge. Preparamos as melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Novo Nissan Kicks Advance com PEC Plus 2023. Você dá uma entrada e paga parcelas de R$ 1.199. A taxa é 0. E o seu seminovo entra na negociação com uma supervalorização de R$ 8.000. Para a nova Nissan Frontier Ataque 2023, você dá uma entrada e paga parcelas de R$ 1.359, com mais 6 parcelas semestrais, e as 3 primeiras revisões são grátis. O Nissan Versa Advance CVT 2023 com condição especial para PCD. À vista a partir de R$ 96.590, ou você dá uma entrada e paga mais parcelas de R$ 1.219, mais uma parcela final. Tudo com faturamento imediato. E se você procura por um seminovo de procedência, temos os melhores estoques da região. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Bandeirantes. 17h58, rápido intervalo. Voltamos já aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: na Corbella tem Coral Rende Muito. Maior rendimento e ótima cobertura para sua pintura. Confira no site corbelatintas.com.br. Mas vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para trazer os jogos desta quarta-feira, dia nobre do futebol. Logo mais, às 19 horas, Copa do Brasil, valendo vaga na terceira fase, tem Nova Iguaçu e Nova Mutum.
Hoje, pela Copa Libertadores da América, tem Milionários da Colômbia e Atlético Mineiro no Mineirão, 9h30 da noite. Hoje também pela Copa do Brasil, logo mais às 7 da noite, no Vélez Júnior em Itu, tem Ituano e Ceará. No mesmo horário, Águia de Marabá e Goiás. Também 19 horas, Atlético Goianiense Volta Redonda. Ainda pela segunda fase da Copa do Brasil, 7h30 da noite, tem CRB e Operário do Mato Grosso. E hoje também, 8 da noite, Botafogo e Brasiliense. São os jogos da Copa do Brasil, além do jogo entre Red Bull Bragantino e Ipiranga, que jogam em Erechim, 9h30 da noite. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Vai pintar? Vá de Coral Rende Muito. Você encontra na Corbela Tintas. Coral Rende Muito é a tinta concentrada que permite diluição superior aos produtos convencionais. Maior rendimento e ótima cobertura. A qualidade que você já conhece e confia. São mais de 40 lojas para atender você. Mas se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela. Esporte em debate na Bandeirantes. Carlos Batista. Aqui, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Atenção, se você quer ingresso para o jogo lá em Ribeirão Preto, o jogo está marcado para sábado, 4 da tarde. Você vai retirar os ingressos aqui na recepção da Band amanhã e na sexta-feira. Horário comercial das 8 da manhã até às 6 da tarde. Mande a sua participação para 991660832. Nome completo e também o seu CPF. E responda qual o nome do atacante que começou na base da Ponte e jogou Copa do Mundo. Atacante, hein? Não é zagueiro, não. É atacante. Começou na base da Ponte e jogou Copa do Mundo. Responda aí o nosso quiz, a nossa pergunta, e você já estará concorrendo a 15 pares de ingressos. São 30 ingressos, mais 2 para cada ganhador. Mande a sua participação, nome e CPF, para 991660832. 991660832 é o WhatsApp para você concorrer aos ingressos para o jogo lá em Ribeirão Preto. Boa tarde, Carlos Batista. Aqui é o Leandro Simberg, Parque Shalom, Campinas. É verdade que o Cruzeiro está negociando com o zagueiro Castan do Guarani? Por enquanto, especulação, né? O assunto surgiu lá em Minas Gerais. Quem colocou no Twitter foi o Samuel Venâncio. E ele disse, zagueiro Luciano Castan, que está no Guarani, é mais um nome que entrou no radar do Cruzeiro. Ele não disse que está negociando. Ele disse que entrou no radar. O jogador tem contrato com o Bugre até 2024 e disputou a Série A do ano passado pelo Coritiba. Foi lá em Belo Horizonte que ele falou isso. Mas o Cruzeiro está negociando com o zagueiro Luiz Felipe dos Santos. Caberia negociação com os dois atletas? Não houve nenhuma consulta do Cruzeiro ao Guarani. Portanto, estou ainda, colocando como especulação, já que essa negociação ela não se efetivou, ela não foi iniciada. Apenas e tão somente esse repórter, que colocou no Twitter dele. Então é o seguinte, olha, veja, existe possibilidade de o Castan sair sem que o Guarani não fique com nada, apesar de ter o contrato, só se tiver uma cláusula dizendo que o jogador pode sair para a Série A. Do contrário, o Guarani vai receber, caso isso se efetive, tem a parte financeira que tem que pagar aí para o Guarani. Existe um outro detalhe, porque o Bruno José pertence ao Cruzeiro. O Guarani tem interesse no Bruno José.
Bruno José tem contrato com o Cruzeiro até 2024. Pode entrar uma negociação, pode fazer uma permuta aí nesse negócio? Até pode ser, né? Gostaria de ouvir aqui os comentaristas sobre isso. Ninguém falou nada sobre isso. É apenas uma ideia que surgiu. Já que o Guarani tem interesse no Bruno José, o Cruzeiro quer uma compensação financeira. Luciano Castan tem contrato com o Guarani até 2024. E aí, Gleger, se pintar aí, possibilitar uma permuta, você faria esse negócio ou não? Permuta, não. Não. Não, até porque eu acho e acredito muito que o Bruno José, tudo bem, tá indo muito bem, né? Tá indo bem aí nesses últimos jogos, mas é muito mais fácil você no mercado aí encontrar um jogador com as características do Bruno José, por exemplo, do que encontrar um zagueiro da qualidade do Castan. Então, por esse aspecto, eu não faria permuta nenhuma. E para você, CH, você faria essa permuta aí trocando um zagueiro por um atacante? O Ronaldo acha que só ele é inteligente, né? Que ninguém mais é. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não quer emprestar mais, não quer negociar o Bruno José, pode ficar com o Bruno José. Ele é bom para o Guarani? Bom. Pode ser útil? Claro, ele é útil. Gostaria que ele ficasse, Carlos Henrique? Sim, gostaria. Dentro da normalidade de mercado. Bruno José é um jogador útil e eficiente. Nada mais que isso. O Castan é um bom zagueiro. Um zagueiro diferente. Então é desproporcional essa colocação. Eu não faria de jeito maneira. Com essa situação, não. Sem permuta, Batista. Ok, sem permuta, ouvinte participando conosco, mensagem no ar. Fala. Fala, Batista, aqui é o Matheus do São Bernardo. Fala, Matheus. Batista, eu acho que tem que falar mais da Ponte mesmo, porque é o que dá ibope, né, Batista? O outro time aí é minoria dentro de casa, sem ter torcida visitante. Como que explica isso daí, né? Sempre foi. Então, tem que falar mais de quem dá mais ibope mesmo. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Batista, aqui é o Carlão, aqui do Jardim Miriam. Sou ponte pretano, da pele até o osso. Cara, como é triste a gente escutar um cara falar igual esse cara falou agora, reclamar que só fala do time de segunda divisão, não sei das quantas, Pô, o cara esquece que até pouquinho tempo ele estava disputando a Série C do Brasileiro. Ficaram não sei quantos anos disputando a Série C. Pô, você acha que o nego esquece tão fácil das coisas, meu? A vida é assim, um dia você tá em cima, um dia você tá embaixo. Ok, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Diz aqui o ouvinte, boa tarde, Batista. Para mim, Marco Eberlin não está adiantado nas negociações com os ex-técnicos, não vai resolver. Então já, renegociações são demoradas. Série B já está aí. Marcelo Santos. Marcelo de Santos, né? Marcelo de Santos, São Paulo, está participando conosco. Olha, não foi isso que disse o Marco Eberlin. Ele disse que as negociações estão adiantadas com 2 dos 3 contratos que estão lá no Transferban. 2 dos 3. Os 3 são. Não importa que a ordem, não está pela ordem, tá? É Marcelo Chamusca, Eduardo Batista e o Natan, aquele zagueiro lá do Atlético Mineiro. Ele, inclusive, você viu que eu provoquei aí, mas ele disse que ele não quis responder quais os 2 que estavam mais adiantados, né? Acho que está aí em sigilo, a negociação está em sigilo, porque ele disse que assim que tiver tudo certo, tudo ok, ele vai comunicar através da imprensa. E também disse que não dá para contratar neste momento porque não tem o jogador que a Ponte está precisando para a disputa do Campeonato Brasileiro de 2023.
Então, aí o que acontece, né? É a história de se ter a possibilidade de contratar, e aí contratar já para pegar boas contratações, ou deixar para contratar depois e aí pegar só o rebotalho. Existe esse perigo, corre-se esse risco. Só que contratar agora e não poder inscrever o jogador, veja, a Ponte está disputando aí, né, a Série A2, é o primeiro jogo lá em Ribeirão Preto contra o Comercial, e vai entrar numa fase decisiva da competição. Então não vejo muito sentido também, né, contratar o jogador neste momento e ele ficar treinando aí. A Ponte, segundo o Hélio dos Anjos, tinha pretensão de contratar jogador agora, porque podia, ao término da fase de classificação, fazer a troca de 4 jogadores. Não pôde fazer porque não pode inscrever por causa do transfer ban. Então, acho que está correto esperar terminar a competição e depois fazer as contratações pontuais para que dessa maneira possa entrar forte na Série B. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O ponto da melhor pizza de Campinas. Saborosa com muito mais recheio. Rodízio de pizza da melhor qualidade. De terça a sábado, muito bem servido, sem miséria. São mais de 40 sabores entre pizzas doces e salgadas. E também tem pizza de sorvete. Bom atendimento e preço baixo. Ambiente agradável. Conheça na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban, em Campinas. Agende o seu happy hour. Reunião com a família, o pessoal da empresa, os seus amigos. Anote aí o WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Leve o seu grupo de amigos e ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Olha, não vou mais colocar no ar essas mensagens, um aí atacando o outro, tá? Senão a gente não avança. E esse é o tipo de coisa que é de pouca inteligência. Então vamos colocar aí mensagem um pouco mais inteligente, né? Algum assunto que você queira debater conosco aqui para que a gente possa falar um pouco mais sobre coisas que não seja esse ataque um contra o outro contra um. Isso aí realmente não leva a lugar nenhum. Então já falou, outro também já falou, então vamos ficar aí, né? Vamos parar com isso porque a coisa realmente não avança, tá bom? Então mande mensagens, muito bom ter as suas mensagens, mas desde que sejam mensagens interessantes aqui para a gente avançar um pouco. E você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, dê um like aí para nós, meta o dedo no botão, dê um like, manda like, manda like aí para nós. E os temas para o Fala Galera de hoje são os seguintes: quem você escalaria no lugar do Elvis? Para posição que normalmente o Elvis faz no time da Macaca. Você escalaria Cássio Gabriel, Júnior Tavares ou Felipinho? Quem que você escalaria? No caso do Guarani, especulação do Castan no Cruzeiro. Luciano Castan no Cruzeiro. Se ele sair, o que você acha? Você que é bugrino. Seria uma grande perda para o Guarani na Série B. Grande perda do Guarani na Série B. Então responda
1493 são as pautas do dia para você responder. E vamos agora às pautas do dia que não tem relação com os times de Campinas. Eliminatórias para a Copa do Mundo serão iniciadas em setembro. Brasil vai estrear em casa contra a Bolívia. CBF confirma que segue em busca de treinador e vai fazer amistosos contra europeus de primeiro nível em março. Corinthians tem negociação avançada para contratar lateral João Vinícius, do Novo Hamburgo. Jogador canhoto de 18 anos, jogou o Campeonato Gaúcho e deve ser contratado por empréstimo. Vamos lá, Gleger Zorzin, eu começo com você. Qual é o tema que você vai escolher para comentar aqui nas pautas do dia? Notícias que não têm relação com os times de Campinas, em Gleger. CBF confirma que segue em busca de treinador e vai fazer amistosos contra europeus de primeiro nível em março. Olha, Batista, é uma falta, vou ser assim, ó, vou dizer o seguinte, é uma falta de competência, para não dizer outra coisa, tá? Porque desde antes do início da Copa do Mundo, o Tite já sinalizou que não seria mais o técnico. Olha, terminou a Copa do Mundo, eu tô fora, se vai ganhar ou se vai perder, não quero mais. E por que já não iniciou um planejamento aí a CBF? Só lembrando que ela está tomando um não atrás do outro, né? A gente não sabe as negociações, como é que anda, especula-se de que um está pedindo para esperar um pouco mais, outro pede um pouco mais de grana, ou seja, a gente não sabe, a gente tem poucas informações. Mas, poxa vida, né? Nós estamos falando da CBF. O Brasil, que é um dos maiores vencedores mundiais aí da história. Então, assim, não dá para entender, não dá realmente para entender a falta de competência, a falta de planejamento e tudo que os dirigentes da CBF estão fazendo. Pô, pensam em deixar o Ramon Menezes? Então já diz logo, né? Estão dizendo que está atrás ainda do treinador. Ramon Menezes, que é um cara competente, está iniciando a sua carreira, está na seleção sub-20 e está indo muito bem, diga-se de passagem, mas eu não acredito que seja o homem para assumir a seleção nesse momento. A seleção precisa de uma reforma, e reforma que eu digo desde lá de baixo, para que possa vir com caras novas e um projeto novo, porque desse jeito que está, nós estamos vendo aí, é uma vergonha atrás da outra. Então, para mim, Batistão, é falta de competência aos dirigentes da CBF, que já poderiam, sem dúvida nenhuma, já ter anunciado um novo treinador, para que pudesse começar aí um novo trabalho. Em março já tem amistosos importantes, e cadê o treinador? Ok, para você, CH, qual dos assuntos você quer comentar aqui nas pautas do dia que não tem relação com o futebol de Campinas, em CH? É um assunto que está na pauta de todo cronista esportivo, é o técnico da seleção brasileira, né? Que ninguém sabe quem vai ser, como vai ser, se vai manter o Ramon, se vai conseguir contratar um treinador. Veja só você onde nós estamos. A seleção brasileira, campeã de muitas Copas, não consegue contratar um treinador. Essa é a verdade. Não me venham com churumelas dizendo que não, o pessoal está esperando, olhando com calma. É o que o Gleger falou. CBF está tomando um não atrás do outro. Essa é a realidade. Isso que a gente sabe a boca pequena, em off, né? Os bastidores. CBF está queimada. O modus operandi do futebol brasileiro está queimado. Precisava de uma grande reforma, mas tem que começar pelas ligas, né? E os clubes também não se entendem. Cada um puxa a sardinha para o seu próprio lado e não vai chegar a lugar nenhum. E a CBF é o reflexo disso, né? Dessa politicagem, dessa gente que está lá mamando nas tetas do futebol brasileiro e não tem a mínima condição nem de tomar conta de time amador. Se um dirigente desses aí, que toca o dia a dia da CBF, se candidatar a ser dirigente do Estrela da Ponte, que eu torço aqui no futebol amador de Campinas, não será aprovado. Não será aprovado. Tamanha a mediocridade esportiva que essa gente tem.
Eu lamento muito falar isso. A seleção brasileira, nós estamos, hoje é dia 15 de março, e a seleção não tem treinador. Horas, bolas. Se é o Ramon, anuncia. O Gleger está certíssimo. De tanto tomar não, deixa o Ramon. Deixa o Ramon para parar de passar vergonha. Estão escolhendo mal, demorando para escolher, principalmente depois do fracasso que foi a campanha da seleção brasileira na última Copa do Mundo. Já tinha que chegar chegando, mostrando a solução. Ó, trocamos o cara do futebol, acho que o Ricardo Gomes, que vai ficar no lugar do Júnior Paulista, é um bom nome. Aí acertaram, estou de acordo. E se for o Ramon Menezes, que se dê respaldo a ele e deixe ele trabalhar. Então eu não estou aqui julgando e nem avalizando, nem criticando quem vai ser escolhido, mas tem que ser escolhido rápido. Trabalhar em seleção brasileira é muito complicado. Você tem que se apresentar para os clubes, manter uma boa relação com os clubes europeus, para que quando você convoque, além das datas FIFA, você tenha que ter um relacionamento. E isso é o homem do futebol, que é o Ricardo Gomes, e o treinador também. Essa comunicação com os clubes, que são os maiores do mundo, onde estão os nossos principais jogadores, isso dá muito trabalho para fazer. Então, eu lamento muito toda essa situação, lamento de verdade. O Brasil vai se classificar, como sempre se classifica nas eliminatórias, que começam em setembro, mas a gente fica amargurado, né, Batista? Não entra isso na minha cabeça. E eu não estou falando de saudosismo, não, tá? Eu estou falando que o Brasil ainda é um país dentro do futebol respeitado em todo o planeta. Mas essa gente que toca o futebol da CBF, elas seguem exatamente a cartilha da incompetência, mas item a item, eles repetem assim com bastante competência, item por item, como transformar ainda mais a CBF num antro de gente dentro do esporte incompetente. E eu lamento tudo que eu falei agora, porque isso me deixa triste. Eu não estou criticando por criticar. A CBF, ela deveria passar por uma grande reformulação. Tirar os políticos de lá e colocar gente que conheça de futebol. 18h23, o Luiz de Paulínia. Boa noite, Batista. O técnico ideal para assumir a seleção brasileira se chama Abel Ferreira. Conhece o futebol brasileiro. É estranho também, né? O Abel Ferreira, o nome do Abel Ferreira nem é ventilado, nem é mencionado na CBF. A CBF está falando em nomes estratosféricos. E o cara está aqui no Brasil, campeão de tudo que disputou até agora, e ele nem é mencionado na CBF. Então é um negócio meio estranho. Por que será, hein? Ô Batista, mas parece que ele já sinalizou que ele não quer, né? Ah, não ouvi ele falar isso. Você ouviu? Não. É o que dizem aí. A gente está aqui conjecturando em várias situações, porque a CBF fala em alguns nomes aí também. O Guardiola, por exemplo, que foi, Guardiola. Depois foram lá não, Guardiola. Gente, nós temos que ter uma realidade. Hoje, olha para você ver. Fala para mim um treinador brasileiro que poderia assumir a seleção brasileira hoje. É impressionante isso, cara. É impressionante nós chegarmos numa situação como essa. A CBF recebendo um não atrás do outro. Que a solução para a CBF é um português que está no Palmeiras. Aliás, faz um grande trabalho, que para mim deveria também, seria o primeiro nome da lista. E não tem mais nome nenhum, cara. Não temos nome para assumir a seleção brasileira. De um técnico brasileiro, por exemplo. Que para mim seria a primeira alternativa, claro, mas quem? O torcedor aí que gosta da seleção, que torce para a seleção brasileira, qual o nome? Traria um nome aí de um treinador brasileiro para assumir a CBF? Muitos falam Dorival Júnior, mas muito pouco. Então, assim, olha para você ver a situação em que nós estamos. Por isso que está essa demora, mas isso daí é muito da incompetência. Como estava dizendo o CH,
E todo o discurso do CH, eu quero dizer que eu concordo 1000%. Então é impressionante, né? Numa fase dessa, a gente não tem um nome de um treinador brasileiro para assumir a nossa seleção. São 18h26 em Campinas, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite, Batista, CH e Greger. Gostaria de saber de vocês qual a opinião de vocês sobre o jogo Ponte Preta e Comercial, o primeiro jogo lá em Ribeirão. A Ponte Preta tem a oportunidade de ganhar, eu acredito, confio, né? Mas a gente sabe as dificuldades que o time vai encontrar. Por isso gostaria de ouvir a opinião de vocês aí. Um abraço, Renato. Abraço, Renato. A sua opinião, CH, Ponte Comercial, 4 da tarde, lá em Ribeirão Preto, em CH. Linda Ribeirão Preto. Se Deus quiser, vai conhecer uma derrota do seu time lá, um dos times, com todo respeito ao Comercial. Eu acho que vai ser uma partida dificílima. Dificílima. Não vai ter moleza, não. A Ponte, ela vai precisar demais dessa suposta, eu estou colocando suposta porque não aconteceu ainda, invasão de torcedores pontepretanos para que o time se sinta o mais em casa possível. Não vai se sentir em casa porque é diferente, mas ter lá 3.000, 4.000 torcedores da Ponte, fica forte o negócio, fica grande, fica entusiasmado, fica focado, fica legal. Não é garantia de vitória. Lá do outro lado tem um técnico muito experiente, que eu respeito demais, que é o Roberval Davino, e tem um time de jogadores que querem o mesmo que a Ponte. Parece um discurso pronto, mas não é. Veja o que aconteceu na fase de classificação. A Ponte precisou dos últimos minutos para empatar com o Comercial que estava ganhando. Eu sei que a Ponte foi com time reserva, só colocou 3 titulares no finalzinho, aí a Ponte jogou melhor, mas ficou para trás. A primeira fase é outro campeonato. Agora é mata-mata. Então, a primeira parte de outro campeonato, de uma finalíssima em Ribeirão. E a outra é terça-feira em Campinas. Então não tem nada decidido, não é discurso. A Ponte tem que fazer de tudo para fazer uma grande partida lá em Ribeirão. Repito, não vai ser fácil. E tentar voltar para Campinas na terça-feira com a situação calma e tranquila. Uma derrota pode transformar o momento que é bom, de tranquilidade, de confiança. O time foi líder, fez 36 pontos na primeira fase, numa situação adversa. Então o primeiro jogo é muito importante que a Ponte faça uma boa partida e um bom resultado, mas eu tenho certeza, Batista, não será fácil. E para você, Gleger Zorzin. Olha, Batista, fácil não vai ser, isso claro, mas eu estou muito confiante. Tecnicamente falando, e se nós pegarmos aqui aquela equipe do Comercial da última partida, que empatou com a Ponte com o time alternativo, com o time reserva, a Ponte teve problemas no jogo, claro e óbvio, mas no momento em que ela resolveu, que o Hélio colocou ali, não colocou todo mundo, hein? Colocou alguns titulares ali, foi lá e empatou o jogo. Então eu acho que analisando tecnicamente, torcedor pontepretano, eu não tenho dúvida nenhuma que vai estar em peso lá em Ribeirão. A Anhanguera vai ficar pequena, a gente tem falado isso durante toda a semana, mas é realmente o que vai acontecer. São 3.500 ingressos, depois mais 500 ingressos, ou seja, eu não tenho dúvida que a Ponte vai esgotar aí a carga que foi destinada ao seu torcedor, e eu não tenho dúvida também de que a Ponte vai voltar de lá de Ribeirão com uma vitória. Com todo respeito ao Comercial, respeito demais Roberval Davino, que é o técnico da equipe do Comercial, mas esse é o melhor momento, é o da Ponte, e tecnicamente falando, se analisando individualmente as peças, o time da Ponte, para mim, é muito superior. Então, por esse aspecto, eu acredito na vitória da Macaca. Aliás, o CH Roberval Davino se encaixa naquela nomenclatura raposa felpuda, hein, CH? Ô, rapaz, eu tenho um carinho muito grande pelo Roberval, foi várias vezes técnico do meu Paulista, um cara muito simpático, feliz, gosta da profissão, um cara gente boa demais, do bem. O Gleger conhece, já deve ter trabalhado com o Roberval, e ele é o chamado
é o chamado técnico da velha guarda, Raposa Felpuda. Esse é da escola de Vadão, Luiz Carlos Ferreira, Giba, Hélio dos Anjos, são as raposas do futebol. Eles encontram saída, ou não é, Gleger? Aonde você não vê saída, eles dão jeito. Eles são... Eu acho o Roberto Valdavino competente, Gleger. Eu também, muito competente, estava dizendo agora aqui, uma pessoa da melhor qualidade, cara extremamente profissional, e você bater, como a gente fala no interior, aquele meia hora de prosa com o Roberto Val é sensacional, porque ele é um cara do bem realmente e conhece muito de futebol. E ele é aquele cara, Batistão, ouvintes aí, que soube permanecer com o futebol raiz, mas automaticamente se familiarizar com a modernidade, mas ele não deixa de lado o futebol raiz, não. Né? Aquela preleção contundente, né? aquela agitação no vestiário antes do jogo, aquele futebol raiz, né? Aquilo tudo não sai de dentro do Roberval, que é uma pessoa maravilhosa e um baita de um profissional e um baita de um treinador também. Ouvinte no ar, 18h32. Ô Batista, boa tarde. Boa tarde. É Nelson aqui do Chapadão, tudo bem? Boa tarde, Gregor, boa tarde, CH. Boa noite. Boa noite, né? Desculpa. Batista, Gregor, CH, me dá uma informação para mim. Ou eu entendi errado, ou coisa. A Ponte já jogou com o Comercial e agora vai jogar de novo. Não é o primeiro pega o oitavo e assim vai sendo? Por que mudou tudo? Você pode explicar novamente para mim, se for possível, Batista? Aí, um abraço a todos. Nelson do Chapadão. Boa noite. Ponte Pretano da pele até o fim do cabelo. Um abraço. O que mudou tudo? O Comercial foi o oitavo, a Ponte foi primeira colocada, 36 pontos, Comercial 19. Então a Ponte pega o oitavo, né? Ela foi primeira, pega o oitavo. E aí ela segue nessa situação, pegando sempre a pior campanha dos classificados. Não sabemos quem é que vai se classificar. A Ponte se classificando vai pegar a pior campanha dos classificados. O Comercial é o contrário, como ele fez a pior campanha de classificação, ou seja, ele ficou com a última vaga, aí ele vai pegar sempre um time com melhor campanha dos classificados até a final da competição. Então não houve alteração no regulamento, não. Ponte primeira colocada, 36 pontos, pega o oitavo colocado, o Comercial, com 19 pontos. Mais um ouvinte no ar. Oi? Fala. Meu caro, o CH agora externou um monte de coisa que muita gente que gosta de futebol gostaria de falar, de dizer. A nossa instituição CBF, junto com as federações estaduais, não tem nem adjetivo. Eu não encontro um adjetivo para qualificá-las. É melhor ficar calado, porque senão a gente vai falar abobrinha. Sabe aí, daí os caras com o processo, porque essa turma do passamão gosta de um processo, viu? Tô nem vendo. É isso aí, um abraço, muito obrigado. Oi, Batista, obrigado pelo carinho, pelo meu aniversário. A audiência já me informou, gratidão e abração a todos do programa. Roberto Diogo, grande Roberto Diogo, radialista. Roberto Diogo está na Jovem Pan News, né? Jovem Pan News. Abraço para você, Roberto Diogo. Muito obrigado aí pela audiência. E mais uma vez, então, parabéns aí pelo seu aniversário legal, que o pessoal foi aí comentar contigo. Grande abraço, grande radialista, né? Filho de jogador de futebol. Dioguinho jogou no Guarani Futebol Clube, um dos maiores da sua época. Lateral esquerdo.
Ô Batista. Oi, ô CH, pois não, fala CH, fala que eu te escuto. Se eu não estiver enganado, esse ouvinte que falou da CBF é o Edivalmir Massa. E ele tem razão. E tem mais uma coisa que eu não falei ainda, que é a história de você trabalhar com quem tem credibilidade. Tem muita gente falando não para a CBF, porque não quer ficar perto de gente como essa gente que está lá. Eu tenho certeza, por exemplo, que no fundo do coração do Muricy Ramalho, que já parou, eu não estou falando de lá de trás, estou falando agora. Se tivesse gente com credibilidade lá dentro da CBF, fizesse o convite, eu tenho certeza que o Muricy voltaria para ser técnico e técnico da seleção. Eu estou dando um exemplo, não seria o meu principal nome, nem o meu nome preferido. Né? Então, tem essa coisa também. Além de não ser fácil ser técnico da seleção brasileira, tem muita gente que não vai largar. Você acha que o técnico do Palmeiras vai largar o Palmeiras para ser... Não os técnicos da seleção, para trabalhar com essa gente que está lá? Eu duvido. Duvido de verdade. Ouvinte no ar, 18h37, ouvinte participando conosco. Boa tarde, Carlos Batista, Gleger, Carlos Henrique. Boa tarde a todos. Aqui é Alex Chácara da Barra. Sobre esse último assunto aí, a respeito de técnico da seleção. Olha, eu já estou desistindo, porque todo mundo que é da mídia esportiva, que tem força, que a palavra alcança todo mundo, todo mundo se esquece que seleção brasileira, você pode chamar quem você quiser para jogador. Os melhores possíveis, muito provavelmente os melhores do mundo. E vocês ficam dando ideia de treinador que tem um futebol medonho. Tem resultado, mas um futebol medíocre, medonho. Meu Deus, gente, para a seleção tem que ser técnico que faça o time jogar bonito. Jogar futebol com todas as letras maiúsculas. Que quem assista fique maravilhado. E não esses técnicos que podem até conseguir resultado, mas o futebol dos seus times é uma vergonha. Ok, muito obrigado pela participação. Siga mandando aí as suas mensagens. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Quer economizar de verdade? Então aproveite o preço baixo do Iga Atacado. Todos os dias, Iga Atacado tem a maior variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Nas lojas em Campinas, nos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, ali na divisa com a Americana, e também Mega Loja em Sorocaba. E tem ofertas sensacionais. Arroz Camil 5 quilos, R$22,19. Milho verde Estela D'Oro 1 kg e 700, R$23,39. Água sanitária Super Cândida 5 litros, R$10,59. Papel higiênico Suleg 12 rolos, R$10,39. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 20 de março. Aproveite, pague com cartão alimentação ou muitas outras opções de pagamento. Compre pelo Televendas do Iga Atacado. Confira os números lá no site, acesse iga.com.br. Acompanhe também o Iga no Instagram. Você pode entrar também no Facebook. Iga Atacado Oficial. Rádio Bandeirantes. 18h40, intervalo e voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida.
Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Esporte em debate, na Bandeirantes. Carlos Batista. São 18h42, dá um like aí pra nós, meta o dedo aí no botão do like, dá um like aí, dá um joinha. Manda joinha pra nós, manda aí, manda um joinha. Meta o dedo no botão, dê um pé do galo, manda um pé do galo aí pra nós. Muito obrigado pela sua participação. Mande pra cá o joinha. Aí, manda mais. Like. Manda like. 18h42, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Gleger. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde, CH. Eu, na minha opinião, a CBF não tem credibilidade nenhuma e com certeza quem manda lá é os empresários. Mas se tivesse uma seriedade, podia dar essa seleção brasileira pro Dorival Júnior, o Muricy ser o diretor de futebol e Dorival Júnior junto com o Denis lá do Fluminense. Pegava os dois técnicos, 3 técnicos, imagina uma trinca dessa daí, pra tomar conta da seleção. Aí esses caras não iam abusar não, porque esses caras, esses políticos aí que não vestem chuteira, não vestem nada, eles não sabem o que é futebol, eles sabem o que é o dinheiro, mas futebol não. E a Ponte Preta acho que vai ganhar bem lá do comercial, 3-0 pra Ponte, hein? Eu tô muito esperançoso. Alexandre Centro, Ponte Pretando, da Orozimbo Maia até a Avenida da Saudade. Fica com Deus. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Qual a renda da Ponte fora os campeonatos da B e Paulista? Não tem, né? A Ponte tinha a Copa do Brasil, recebeu lá pela primeira participação 1.400.000 e pela Série B vai receber 10 milhões. Foi isso que ficou acordado com a CBF. 10 milhões de reais a CBF negociou com uma empresa, a mesma empresa que já tem os direitos de comercialização com as placas de propaganda e também é proprietária do Campeonato Carioca. Até existe a possibilidade da Band transmitir os jogos, a Band TV transmitir os jogos da Série B. Já tem uma parceria lá no Rio de Janeiro, né? Você tem acompanhado aí na tela da Band os jogos do Campeonato Carioca e cada clube negociou com a CBF antes mesmo da negociação com essa empresa, Max. Mas o que ocorre é que a CBF já tinha essa expectativa. Então, com isso, negociou com cada clube. No caso dos clubes de Campinas, Guarani e Ponte, receberão 10 milhões de reais para a disputa da Série B. Então, essa é a única receita, o único dinheiro que a Ponte terá no segundo semestre. Primeiro semestre, Campeonato Paulista e a primeira fase da Copa do Brasil. Segundo semestre, que começa em abril, né? 14 de abril, a bola já rola para a Série B, 10 milhões de reais. Olha, são 18 horas e 45 minutos.
Vou colocar no ar aqui uma parte daquilo que foi no ar no site Planeta Guarani. Solicitei, me mandou o Marcos Ortiz, que é quem comanda o site Planeta Guarani, e ele fez uma mesa redonda com o presidente que está saindo, o Ricardo Moisés, e o que está entrando, que é o André Marconato. Então nós vamos colocar, com a mediação do Ortiz, a palavra dos dois mandatários, um que vai entregar o cargo, provavelmente será no dia 27, porque com a mudança do estatuto, houve uma mudança também da data em que o novo presidente assume. Anteriormente era 2 de abril, mas com a mudança do estatuto, porque agora o próximo presidente não terá 3 anos de mandato, terá 2 anos e 9 meses. E mudou também. Então a ata já foi encaminhada para cartório, lá está sendo feita a avaliação e assim que ela for registrada, ela será devolvida e aí sim o presidente poderá assumir essa questão estatutária, assinatura de cheque, esse negócio todo. Então a documentação tem que estar em ordem. A expectativa é que o novo presidente vai assumir no dia 27. Vamos ouvir então o trabalho feito pelo Marcos Ortiz do site Planeta Guarani. André, acabou a emoção agora, né? Acabou a emoção da eleição de ontem, a festa ficou por ontem mesmo, agora é trabalho, né, André? Agora vamos aí passar por uma semana de organização, né? Para começar esse novo trabalho. E estamos preparados para isso, né, Ortiz? 3 anos fazendo parte do CA com o Ricardo, a gente já tem uma experiência boa. André, você agora como novo presidente do CA no Guarani, né? Presidente eleito, conta com o Ricardo Moisés aí para a sequência desse trabalho, André? Claro que sim. Eu, como torcedor e como participante desse último CA, a gente viu a melhora, as conquistas esportivas dentro e fora do clube, né? Então não tem como deixar um trabalho desse que foi feito com muita dedicação e carinho, não podemos abrir mão de um profissional do nível do Ricardo. Nós vamos estudar agora nessa transição o que a gente pode fazer e sempre pensando no melhor do Guarani. Mas a gente conta com ele sim, sempre. Que eu acho que nos últimos anos foi um dos melhores presidentes que passaram pelo Guarani. A gente vai contar com ele sim. O Guarani vem se estruturando para fazer uma SAF futura com 2 grandes empresas de primeiro nível no mercado brasileiro, né? O Ricardo pode ser essa pessoa que toque esse processo, André, que faça esse link e que estruture o Guarani para uma SAF futura? Edinho, acredito que sim. Tem experiência nisso. Eu acho que o Ricardo pode ajudar de diversas maneiras, né? Como ele disse, nós temos que sentar agora, passar a emoção, baixar um pouco a adrenalina, sentar e ver o que pode ser feito de melhor para o clube, né? Para o Guarani. Mas isso é uma questão de conversa, a gente ainda não parou para bater esse papo. Mas acredito que também seja uma alternativa para o Guarani, né? Porque ele já está mais ambientado com isso, já está no métier, né? Acho que pode ser sim, mas a gente vai sentar para organizar melhor e para bater um papo sobre o Guarani, sobre o futuro. Então, assim, esse momento da eleição é muito conturbado. Então, agora com calma, passando essa semana, nós vamos sentar com todo o pessoal eleito do CA e bater um papo e ver o que pode ser feito de melhor com o Guarani e aonde nós podemos aproveitar o Ricardo, porque, como você mesmo disse, são 30 anos que nós ficamos aí sem ninguém cuidando de nós, né? Então seria até... a gente não poderia cometer esse erro de abrir mão de um cara como o Ricardo, né? Sem dúvida. E você, André, como é que você viveu esse período de processo eleitoral aí? Nós vimos alguns ataques pessoais, algumas denúncias fortes. Nós vamos entrar no mérito dos ataques, das denúncias, nós não vamos falar sobre o tema. Eu quero saber do André, como é que você viu isso tudo, se você gostaria que o processo eleitoral tivesse tido uma outra condução, um outro rumo, e partisse para o debate de ideias mesmo, né? Eu acho que é o necessário. Sim, Ortiz, é lógico que eu gostaria de um debate de ideias, com certeza. Tentei
conversar com o organizador da outra chapa para que houvesse somente o debate. Só te interrompendo rapidinho, eu me lembro que quando você nos deu uma entrevista, logo que abriu-se o processo, logo que surgiram ali as pré-candidaturas, a sua palavra foi a seguinte: nós conversamos com o outro lado e nós chegamos a uma conclusão de que não tem oposição, nós temos duas situações, lembra disso? Exato. Houve um acordo, você disse isso pra gente, houve um acordo das duas chapas de não agressão, de não isso e não aquilo, né, André? A princípio era isso que estava acordado. Conversamos bastante para que o debate fosse sobre o Guarani, sobre ideias e propostas. Eu continuo achando que não existe oposição em situação, isso é na minha cabeça. Não pode ter duas vertentes se tratando de um clube só, né? Então tudo e todos tinham que ser em prol do Guarani. As acusações, Ortiz, depois que começaram, eu sou um cara que tem o meu perfil é de não retrucar, de não rebater. Então todo esse tempo eu sofri quietinho, calado e preocupado com o futebol, com o Guarani, com o clube, para que isso não entrasse dentro de vestiário, para que não tumultuasse os funcionários do clube. A todo momento nós tentamos manter a paz. E se você, como você falou que se olhou nos perfis, né, das redes sociais, em nenhum minuto você vai ver uma postagem minha atacando ninguém. Não tenho mágoa com ninguém. Eu sei que o processo eleitoral ele é quente, ele infla as pessoas e mexe com muitas coisas, né? Mas o meu perfil é de manter a calma, manter a paz, a serenidade, e acho que esse tipo de debate que não é o Guarani, que não seja o Guarani, não traz benefício nenhum para qualquer administração, entendeu? Então eu penso que nós temos que ter paz para pensar o Guarani, não ficar debatendo entre pessoas. E falando de planejamento agora para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque aí já entra o seu trabalho, né? Apesar de ainda estarem na transição e tal, quem vai comandar o clube como presidente do CA é você e o CA, que estará tomando posse com você, né? Vocês têm alguma coisa já pré-elaborada de planejamento, contratações? Acham que o elenco é suficiente? Nós temos posições carentes. O que você fala para a gente da estruturação desse elenco e do time profissional do Guarani para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro? Eu já venho há algum tempo com o Ricardo debatendo futebol, nas carências que o time tem. Tem alguns nomes em estudo, sim. Agora, efetivando a nossa eleição, né, terminada essa eleição, nós vamos sentar essa semana e debater junto com o Pastana. Eu particularmente eu gosto do estilo dele, porque eu sou a favor da pessoa que vem e põe na mesa, né? Ele é um cara que a opinião dele, ele vem e coloca e não sai depois falando, mas eu falei isso. Não, o Pastana ele é muito sincero, pode ser polêmico, mas ele é sincero. Ele pontua na sua frente e defende as suas ideias. Então nós vamos sentar agora com o Ricardo, com o nosso novo conselho de administração, para entender melhor as carências do time, né? E o que a gente precisa fazer para trazer esses jogadores. O Guarani entra no campeonato da Série B pensando exclusivamente no acesso? Ortiz, com certeza, né? O Guarani nunca poderia pensar diferente e, vamos dizer assim, essa pavimentada que nós demos aí nesses últimos 3 ou 4 anos é para criar essa situação agora com um pouco mais de corpo em todas as áreas do futebol e do clube. Sim, esse ano nós pensamos muito no acesso e vamos nos planejar para isso, sim. E aí essa pergunta é pertinente. E o que vai ser feito referente às cobranças sobre o estádio, CT e clube? O Guarani trabalha com uma data para receber o que a Magnum deve ao Guarani? Eu acho que a Magnum, se eu não me engano, já entrou até com um projeto na prefeitura de aprovação da nova arena. A gente acredita que o grupo Magnum, o quanto antes, vai querer fazer essa entrega da arena. Não vejo problema nisso. Só a questão da data que a gente não pode informar 100%, porque nós vamos entrar em contato agora com o grupo para alinhar essas coisas. Os resultados da classe Independência estavam sendo favoráveis ao trabalho do Moisés Moura, que havia grandes chances de efetivação dele na função. A gente
Tem opiniões antagônicas sobre isso e tal, mas eu queria agora que você, conversando com o seu torcedor, dissesse o que é que pode ser determinante ou não para a efetivação do Moisés Moura ou para a contratação de um novo treinador para o Guarani. Quando a gente coloca o Benhur de interino, a gente fala: Benhur, você vai fazer 2, 3 jogos e a gente está no mercado contratando um treinador. Então, assim, tudo que é conversado, tudo que é combinado, pode ser feito. Então, assim, com o Moisés, a gente acredita muito no potencial do Moisés. Ele tem um currículo muito bom. Ele chega já com 3 resultados que eu vejo satisfatórios dentro de campo. Mas a decisão, além de envolver CA atual, futuro CA, também a gente tem que ver um ambiente de trabalho, o staff inteiro envolvido, os jogadores, porque ele vem como interino. A gente avalia todo o trabalho antes de tomar uma decisão. E essa decisão agora vai ser feita 7 do CA antigo, 7 do CA novo, alguns até são os mesmos, o caso do André e do Rubens, mas também a gente precisa de um feedback do nosso executivo. Certo. Então, assim, nosso executivo tem que trazer também para o CA como que está o vestiário, como que está o staff, para a gente definir. Não é uma situação simples, a gente ainda teve uma semana de eleições, né? Mas a decisão vai ser tomada com muita tranquilidade, com muita calma, após muita reflexão e a gente analisando os resultados desportivos e o ambiente de trabalho. Muito bem, tá aí o trabalho feito pelo Marcos Ortiz. Muito obrigado ao site Planeta Guarani. E colocamos no ar aqui um trecho, né? Uma entrevista bem grande, uma mesa redonda bem ampla, mas deu para acompanhar. Seja novo presidente. Então é por isso que ele declinou, mas disse aí, né, o André Marconato que pela experiência, pela capacidade do Ricardo Moisés, ele de alguma forma será aproveitado. Não se sabe ainda qual é o setor que ele vai assumir, mas ele apoiou o André Marconato e vai evidentemente fazer parte da administração. São 18h58 em Campinas, um rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas. Bastidores do Poder. Rose Guglielminetti e Edmilson Siqueira levam até você, de um jeito leve e fácil de entender, as notícias mais relevantes na economia, política local e nacional. Em FM 85,7 e AM 1170. Bastidores do Poder. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br.
Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais entre Atlético Mineiro e Milionários. Segunda fase Copa Libertadores da América, quem passar vai para a fase de grupos. O jogo será realizado no Mineirão, 9h30 da noite. O provável galo de Everson, Saravia, Maurício Lemos, Gemerson, Dodô, Alain, Edenilson, Patrick, Matias, Zaratio, Paulinho e Ruki. A equipe do técnico Eduardo Colde. Já o Milionários da Colômbia com Álvaro Monteiro, Perlaza, Juan Vargas, Zúñiga e Bertel, Vasquez, Girardo, David Silva, Oscar Cortes e Leonardo Castro, Daniel Catanho, o time do técnico Alberto Garnero. Apita o jogo o argentino Fernando Rapalini. Na ida na Colômbia, 0-0. Novo empate leva a decisão para a prorrogação e depois os pênaltis. Quem passar, repito, vai para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19-2, e aí CH ouviu aí os dois, o que está saindo e o que está entrando. André Marconato vai assumir o Guarani, o Ricardo Moisés está deixando a presidência. O que você achou da entrevista? Aliás, Batista, parabéns pela ideia de ter repercutido e reproduzido essa ótima entrevista comandada pelo Ortiz, como sempre muito competente e cheia de conteúdo, não é? Olha, Batista, eu quero falar primeiro do Ricardo Moisés, que entendo, ele conseguiu apaziguar, entre aspas, o clube. Muita dificuldade, a gente sabe disso, com erros e acertos, falando no futebol principalmente, né, que é o que mais a gente acompanha, né? O que faltou para o Ricardo foi o acesso, que no ano passado escapou por algumas apostas que na primeira parte do ano foram feitas. Ninguém aposta querendo errar. É muito difícil fazer futebol sem dinheiro. Mas algumas apostas ele fez a correção no percurso, no meio da temporada, trouxe jogadores importantes, trouxe o Pastana, que conseguiu trazer jogadores, e eu estou falando do finalzinho, porque eu acho que o todo da administração do Ricardo foi positivo. Eu vi muita coisa nos últimos 10 anos aqui no Guarani, coisas principalmente ruins, coisas difíceis, muita dificuldade, muita incompetência também, mas vi também coisas boas. Eu percebo que o Guarani está caminhando para um futuro diferente, um futuro positivo, mas é só uma sinalização, porque tudo isso que eles pretendem começou com o Ricardo e agora pode ser que continue. Eu tenho que colocar no condicional porque eu não conheço o trabalho do Marconato. Ele vem recomendado pelo Ricardo, a gente sabe do trabalho fora do futebol dele, de muita competência, mas dentro do futebol essas pessoas que estão assumindo o Guarani, a gente não conhece ainda. Vamos começar a conhecer. A gente deseja muita boa sorte para eles, porque não é fácil fazer futebol nesse país, não é fácil fazer futebol em Campinas, para os dois times. Então a gente sabe do tamanho do desafio. Só que a cultura, ela é cruel. A cultura do futebol, ela não espera, ela não tem paciência, ela não entende muitas vezes que a cultura resultadista. Não deveria ser assim, mas é assim que a banda toca, e eles sabem disso. O desafio é muito grande, não é? Mas eu enxergo um Guarani que o torcedor ele consegue observar uma possibilidade de um futuro diferente. Para que o Guarani volte a conquistar, a ser forte, eu acho que eles estão tentando através de recuperação judicial, talvez através de SAF, eles estão tentando uma alternativa. E a torcida sabe, tanto é que acabou nomeando esse grupo para poder tocar os próximos anos o Guarani, não é? Então, eu gostei da entrevista, ele é muito comedido, como o Ricardo é,
fala pouco e objetivo, acho que tem que ser assim, responder as perguntas exatamente como elas são, não estender muito e ser objetivo e comunicativo, tem que ser claro, coloquial, na maneira de se comunicar com a torcida. Sempre lembrando que uma palavra do presidente do CA, ela mal colocada, ela vira uma notícia negativa, assim como uma pólvora, né? Então tem que tomar muito cuidado com as palavras. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de assessoria, nada disso, tem gente competente lá no Guarani para ver isso. Eu só estou sugerindo que os próximos passos, ele falou uma coisa que eu acho que é muito importante, dá um tempinho, dá uma baixada na temperatura, baixa a empolgação para trazer para a razão, para decidir os próximos passos. Não será fácil a montagem do time, a gente sabe do desafio que é. A maioria dos times, esses times médios do futebol brasileiro, isso dito até pelo Eberlin ontem, eu quero dizer que eu concordo, viu? Concordo. Tem aí um grupo de uns 15 times no futebol brasileiro, times médios, que lutam pelos mesmos jogadores, é o mesmo mercado, porque o bolso é muito parecido de um time comparativamente com o outro. Então é um desafio muito grande a montagem de um time. Acho que o Guarani fez aquilo que poderia ter sido melhor no Campeonato Paulista, e eu tenho certeza, pelas informações que eu tenho, que eles vão, esse novo grupo, tentar realizar uma estrutura para que o Guarani possa brigar por acesso, porque esse ano não tem nenhum grande, são todos os times muito do mesmo nível, e se tem um ano bom para subir, é esse ano. Agora precisa de dinheiro, precisa de estrutura, o clube precisa de um elenco forte, não basta um time só competente. São 38 rodadas, e esse é o primeiro desafio dessa diretoria, e eu desejo muito boa sorte, porque vai precisar. Dá um like aí pra nós, meta o dedo no botão do like, dê um joinha, dê like, manda like aí pra nós. Dê um like, entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, tá encerrada a promoção e é o seguinte, hein? Já temos aqui os ganhadores dos ingressos para o jogo da Ponte Preta lá em Ribeirão Preto. Então, tá encerrada a promoção. A pergunta era: qual o atacante gerado na base da Ponte que disputou Copa do Mundo? Daqui a pouco, né, dentro de instantes, vou dar aqui a resposta correta e também o nome dos ganhadores. Agora tem ouvinte no ar, mensagem de áudio 198, ouvinte participando, ouvinte no ar da Bandeirantes. Muito boa noite, Carlos Batista, CH e Gleger. Aqui é o Diego do Nova Europa, Ponte Pretano da pele até o osso. Ouvi um comentário hoje, não sei se foi alguém do comercial ou algum jornalista, falando que achou um absurdo a carga de 4 mil ingressos para a torcida da Ponte. Eu acho que esse infeliz, ou pelo menos pelo infeliz comentário, não conhece a torcida da Ponte Preta, né? Ele alegou e afirmou em alto e bom som que a Ponte não vai colocar 1.200 torcedores lá. O que vocês acham disso? Forte abraço, Diego do Nova Europa, Ponte Pretano da pele até o osso. Mandem um abraço para o meu tio Edmilson Garcia, que está nos ouvindo diretamente do Paraguai hoje. Abraços. Opa, abraço para você e para o seu tio Edmilson Garcia, o Lobo. Desafio, né? Foi feito um desafio. Agora é topar o desafio e levar 4 mil ponte-pretanos lá para Ribeirão Preto. Aliás, o Marco Eberlin, que nos concedeu a entrevista ontem, fez um desafio para a torcida da Ponte. 15 mil na terça. 15 mil na terça. Esse foi o desafio. Então, se você é ponte pretano, aceite o desafio. E não sei quem é que falou, né? Isso que você está dizendo. Mas a maneira para dar a resposta é ligando para todos os seus amigos ponte-pretanos, e a maneira que tem de calar a boca é enchendo
o setor lá do estádio Palma Travassos no sábado, às 16h. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, pessoal da Band, aqui é o Jefferson Carvalho que está falando. Uma pergunta, vocês fizeram o cálculo que a Ponte Preta, até o final do campeonato, vai jogar o segundo jogo em casa, ou seja, decide em casa. Mas eu fiz um cálculo aqui bobo, se o Novo Horizontino ganhar os 2 próximos jogos e a Ponte empatar e passar pelos pênaltis, né? Então ficaria uma diferença de 4 pontos a favor para o Novo Horizontino, encostando mais perto da Ponte Preta. Aí na semifinal, a mesma coisa, o Novo Horizontino ultrapassaria, ganharia 2 jogos, faria 6 pontos e a Ponte empataria 2 e passaria nos pênaltis. No final, daria Ponte e Novo Horizontino, tá? A Ponte não iria perder, são 8 pontos aí de diferença, né, que eles teriam. Será que eu estou enganado nos cálculos? Jefferson Carvalho, Ponte Pretano. Abraço, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Dê like aí para nós. Foi você, CH, que fez essas contas para chegar ao cálculo de 2 pontos para a Ponte conseguir fazer o segundo jogo em casa até o final. E, na verdade, a Ponte fez 4, né? Ela fez 4 pontos. Ela empatou com o Comercial em Ribeirão Preto e ganhou do Noroeste em Campinas. Abrir aqui a classificação, mas... Então pode deixar para o amigo aqui que eu vou procurar. Fica tranquilo. Série A2 do Campeonato Paulista. Vamos à classificação, eu não tinha isso aberto, me perdoe, ouvinte. Vou ter que fazer aqui uma tabela. Muito bem. Hoje a diferença é de 7 pontos pro Ponte em pontos ganhos e 2 vitórias. A Ponte tem 11 contra 9, ok? Vamos imaginar que, nessas quartas de final, a Ponte passe com 2 empates. A Ponte vai a 38 pontos. Vamos acompanhando, meu amigo. Você que está em casa, por favor, me dê essa oportunidade para a gente, não é? Para você acompanhar. Vamos ver se eu estou certo ou você está certo. Se a Ponte empatar os 2 jogos e ganhar nos pênaltis do Comercial, ela soma só 2 pontos. Sai de 36, vai a 38. Hoje o Novo Horizontino tem 29. Se vencer 2 jogos, vai a 35 pontos. Ok? Vamos às semifinais. Vamos imaginar que a Ponte não cruze com o Novo Horizontino. E até acho que isso não vai acontecer. A diferença ficou em 3 pontos e o mesmo número de vitórias. Se a Ponte empatar as semifinais, os 2 jogos também, e passar nos pênaltis, e o Novo Horizontino ganhar na semifinal as 2 partidas, a Ponte não faz a final do campeonato em Campinas. Faz fora de casa. Respondido, Batista? Sim, está respondido. O ouvinte participa conosco, 1914, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite, Batista, CH, Greger, Clóvis Medina de Indaiatuba, Ponte Pretano. A pergunta, sobre esse negócio, esse assunto do técnico da seleção, e o Felipão? Felipão, será que traria a seleção de volta? Será que fazia a gente feliz de novo? O que vocês acham? Será que dá para responder essa daí ou não? Abraço, fico com Deus, todos vocês aí. O Felipão, Batista. O Felipão na CH, ele, só para dar satisfação, encerrou a carreira de treinador, né? Encerrou a carreira de treinador. Deixa eu só terminar, eu já respondo o negócio do Felipão. Então, só para complementar, nas semifinais, em a Ponte chegando com 2 empates e o Novo Horizontino com 2 vitórias, fica 38 pontos acumulativos para a Ponte e 35 pontos para o Novo Horizontino. Vamos às semifinais. Se o Novo Horizontino ganhar 2, vai a 41 pontos. Se a Ponte empatar 2 partidas, vai a 40. Por isso, se o Novo Horizontino ganhar 4 partidas daqui até a final
e a Ponte não ganhar nenhum jogo, e empatar 4 vezes, Novo Horizontino faz 1 ponto a mais que a Ponte e decide o título de campeão paulista da Série A2 em casa, e a Ponte faz supostamente uma final, a primeira no Moisés Lucarelli. Felipão já parou. Ele já encerrou a carreira, virou manager lá no Atlético Paranaense e não será mais treinador. Eu acho que o tempo dele já passou, Batista. Boa tarde. Procede a informação de que Richard Rios está pressionando o Guarani para sair rumo ao Inter. Não procede. A proposta do Internacional foi considerada baixa. Não agradou nem o Guarani e nem ao staff do jogador. Então não procede a informação de que o Richard Rios estaria pressionando. O Richard Rios essa informação é uma informação segura. Ele é muito jovem, ele tem 22 anos e ele não quer sair no momento do Brasil. O Guarani está renovando o contrato dele, está faltando apenas um detalhe para a assinatura do contrato. Qual é o detalhe? O detalhe é a multa rescisória entre 20 e 25 milhões. O contrato já está certo até 2025, mas o que é que está pegando aí, né? O que está pegando é que está acontecendo uma negociação entre o staff do jogador e o Guarani num prêmio que antigamente era chamado de luvas. Luvas era um prêmio, esse prêmio existe até hoje quando vai contratar, não só no mundo do futebol, mas as empresas trabalham desta maneira também. Quando um headhunter, que é o caçador de talentos, vai atrás de um talento, de um executivo, um profissional que está trabalhando numa outra empresa, é negociado lá um pacote de benefícios. Existe um pacote envolvendo não somente o salário. Claro que o salário tem que ser maior do que o profissional está ganhando. Mas além do salário, tem casa alugada, tem plano de saúde, plano dentário, enfim, uma série de benefícios. Entre esses benefícios, um prêmio, que pode ser pago em dinheiro ou então pode ser pago em uma viagem por ano a determinado país, viagem para a Europa, para os Estados Unidos, enfim. É um pacote de benefícios. No caso do futebol, antigamente se chamava esse prêmio, se chamava luvas. Aliás, quando eu vim aqui para Bandeirantes, vou completar 21 anos de Bandeirantes. Eu estava numa outra emissora e aí recebi o convite para vir para Bandeirantes. Recebi luvas. Recebi um prêmio para sair da emissora onde eu estava para vir para Bandeirantes, rádio e televisão. Então, talvez eu seja o único radialista da história, não conheço a história inteira, mas não tenho conhecimento de história que algum radialista em Campinas mudou de emissora e recebeu um prêmio por isso. Claro que acertamos toda a parte financeira, participação e etc., o tal do pacote, e também envolveu uma parte financeira, as chamadas luvas. No caso do Richard Rios, o valor é R$500 mil. Não é um valor astronômico, é um valor para o mundo do futebol, né? Para o mundo do futebol. É um valor considerado baixo. O Guarani sabe disso e muito provavelmente vai arcar com esse valor. Estava faltando a eleição. Novo presidente vai assumir e a partir do momento que ele assumir, deverá acertar essa questão, essa pendência, pequena pendência que está tendo aí, já que o resto foi tudo acordado, tudo acertado e o Richard Rios permanece no estádio Brinco de Ouro. Vai sair mais tarde, provavelmente para a Europa. Ele não quer sair também para um time de segunda divisão, um time de linhagem inferior. E ele tem futebol para isso.
ele tem condições. Se ele fizer uma grande Série B, mesmo que não permaneça durante toda a Série B, ele tem sim condições de sair para o mercado europeu ou até mesmo para um grande time que não seja da Europa, mas que seja um grande time do futebol do mundo. Então, o que está girando realmente, o que está pegando aí, essa pendência no acerto dessas luvas de R$500 mil. Então, não procede a informação que ele está pressionando por causa da proposta do Internacional. Proposta considerada baixa, não só por parte do Guarani, mas também por parte do staff, né, os empresários, enfim, o pessoal que comanda a carreira do jogador. 19h21, ouvinte no ar. Ouvinte participando conosco, dizendo aqui o ouvinte Batista, eu escalaria Guipira para ter entrado, ele entrou bem aí, abraço Carlão. É verdade, no último jogo entrou muito bem o Guipira, entrou balançando lá dentro da área, tomou uma porretada e ficou estatelado no chão, pênalti. Derrubado na área, pênalti. Batista, o ex-técnico da Alemanha, Joaquim Low, está interessado em assumir a seleção brasileira. O ouvinte está afirmando, né? Eu não tenho essa informação. Não fala alemão, não tem nem como conversar com algum jornalista alemão e também não tem nenhuma fonte alemã. Você tem aí, CH? Não tenho, apesar do parentesco, né? Mas é o seguinte, Batista, pode até ser, ele foi campeão do mundo, é um cara que tem uma certa experiência, ele comandou a renovação até 2014 na seleção alemã durante 10 anos, mas ele precisa parar de colocar o dedo no nariz, né, Batista? Tem esse problema, né? Tô ironizando, tô brincando, mas ele conhece de futebol. Conhece, né? O que importa é isso, ele pode comer meleca o quanto for, né? Mas se ele der resultado, não pode comer, né? Não. Se ele der resultado, evidentemente que... Aliás, é um troço nojento, né? Falar Muito. disso já me embrulha o estômago. Pelo amor de Deus. Cara comendo meleca. Ave Maria, tá louco. Batista, você é empresário desse tal de Richard Rios. Nunca tinha ouvido falar desse indivíduo. Agora ele só sai para um time da Europa, menos Batista. Amigo, não assinou. Assina aí, tá bom? Meta o seu nome aqui, pô. Final do telefone 3246. Tô dando informação, né, velho? Agora, se toda vez que eu der uma informação de algum jogador e falar o que está acontecendo, eu me passar por empresário do jogador, eu tenho que parar com isso aqui, ué. Não dá para trabalhar mais, velho. A matéria-prima que a gente trabalha é isso aqui. Aí quando eu falo de algum treinador, não deu certo, eu indicou o treinador. Indiquei porra nenhuma, pô. Eu falo daquele treinador que eu vi trabalhar, que eu acho que o treinador é bom, que ele tem boa qualidade. E tô falando aqui do Richard Rios, que é exatamente sobre essa questão factual, que é o que está acontecendo de momento. Ou seja, ele tem contrato com o Guarani até o final de 2023 e o Guarani está tentando renovar o contrato dele e o staff dele tem esse planejamento de carreira. Não sou eu que estou fazendo planejamento de carreira de jogador nenhum, pô. Para com isso. Eu estou dando informação, eu estou colocando no ar, estou colocando aqui uma informação de bastidor, e pode ser que aconteça ou não. Eu, por exemplo, acho que vai acontecer. Ele ficará no Estádio Brinco de Ouro, tem contrato até 2023, final de 2023, mas deve assinar esse contrato até 2025, assim como também Giovanni Augusto deve assinar o contrato, está tudo bem encaminhado, assim como também o Bruno José, a situação vai se resolver, o Guarani tem interesse em permanecer com ele. É isso, apenas e tão somente isso, não tem nada a ver com relação a ser empresário de time de jogador de futebol, tá bom? Boa noite, bancada da Band, eu vou parar de ouvir a Band, vocês falam muito desse time do Guarani. Pô, tá com brincadeira, velho.
Agora há pouco o ouvinte falou aí, só fala da Ponte Preta. Agora o outro disse que vai parar de ouvir a Band porque só fala do Guarani. Durma-se com um barulho desse, hein, CH? Olha aí o que você me arruma, CH. Você é o culpado. Eu sou o culpado, você tem toda a razão. Informação, Batista. Informação no ar. Oitavas de final Champions terminou agora. Real Madrid bate o Liverpool. O Liverpool virou freguês do Real Madrid, hein? 3 anos seguidos. Uma vez é final, outra é quartas de final. Agora nas oitavas deu o Real Madrid 1-0. O Real Madrid de Vini Malvadeza, Rodrigo, avança na competição e o Liverpool fica pelo caminho, Batista. Olha, gente, não dá mais para colocar mensagem porque agora está chegando na lata. Responde na lata. Responde na lata aí, Gleger Zorzin. Eliminatórias para a Copa do Mundo serão iniciadas em setembro. Brasil vai estrear em casa contra Bolívia. Aliás, não é isso aqui o na lata, não. Deixa eu só girar aqui, né? Para pegar um na lata. Ah, sim, tá aqui, ó. Na lata. Pedro, atacante do Flamengo, foi eleito o melhor jogador da América em 2022. O jogador foi artilheiro da Libertadores. Você concorda, Gleger, com essa nomeação? Eu concordo sim com a nomeação. Em 2022, o Pedro, sem dúvida nenhuma, foi para mim o maior destaque da Copa Libertadores. E você, CH? Corretíssima a indicação e o prêmio. Ele foi realmente o melhor das Américas em 22. César Cielo é nomeado para o Hall da Fama da natação. O atleta é o maior nome da história da natação brasileira em Gleger. Apesar de ser aí um vizinho, um conterrâneo vizinho, sem dúvida nenhuma eu concordo. César Cielo foi para mim o maior astro da natação brasileira, Batistão. E para você, CH? A premiação, homenagem absolutamente correta e justa. O Atlético Mineiro enfrenta o Milionários por vaga na fase de grupos da Libertadores. Você, Gleger, acredita no Galo? Para mim, o Atlético, o Galo Mineiro é favorito, Batistão, contra o Milionários. Tá certo. E para você, CH? Não vai ser fácil, mas o Galo passa. E atenção para os ganhadores dos ingressos para o jogo da Ponte Preta, lá em Ribeirão Preto contra o Comercial, sábado, 16 horas. 1. Ademir Carlos Camilo. Lembrando que são 2 ingressos por cada nome, tá? Ademir Carlos Camilo, 1. 2. Cristiano Cunha. 3. Daniel Rodrigues Júnior. 4. Diego Garcia Santos. 5. Eduardo Batista Tibiriçá. 6. Eduardo José Braz. 7. Fabiano Gonçalves Amadeu. 8. Honorato Vilela de Lima. 9. Lucas Azambuja de Oliveira Andrade. 10. Marcelo Leme. 11. Michel Richard Cardoso Paranhos. 12. Reginaldo Magni Júnior. 13. Sérgio Luiz Bernardino. 14. Thales Prestes. 15. Wagner Luiz Santana. Repetindo, Ademir Carlos Camilo, Cristiano Cunha, Daniel Rodrigues Júnior, Diego Garcia Santos, Eduardo Batista Tibiriçá, Eduardo José Braz, Fabiano Gonçalves Amadeu, Honorato Vilela de Lima, Lucas Azambuja de Oliveira Andrade, Marcelo Leme, Michel Richard Cardoso Paranhos, Reginaldo Magni Júnior, Sérgio Luiz Bernardino, Thales Prestes e Wagner Luiz Santana. Todos receberão uma mensagem dizendo que eles ganharam os ingressos. Se você não ganhou a mensagem, se você não receber a mensagem, é porque você não ganhou o ingresso, tá bom? Se não receber a mensagem, não ganhou o ingresso. Os ganhadores poderão retirar os ingressos aqui na portaria da Band amanhã a partir das 12 horas, tá bom? Amanhã a partir das 12 horas, das 12
até às 18 horas e na sexta-feira, das 8 até às 18 horas. Então, amanhã é quinta, né? Amanhã, quinta-feira. Então, é isso mesmo. Amanhã, quinta-feira, das 12 até às 18 horas e na sexta-feira, das 8 até às 18 horas. São 2 ingressos por pessoa. Então, você que ganhou, traga o documento contendo o CPF. Você vai receber 2 ingressos. Não precisa trazer o CPF do seu acompanhante e nem indicar o nome do acompanhante. Basta trazer o nome, basta trazer